Fala, amigos do Pode Encucar, estamos aqui para mais um episódio 39. Recebo aqui Rodrigão. E aí, seja bem-vindo, querido. Você tá bom? Eu tô melhor agora que você tá aqui do meu lado, cara. Pô, cara. Boa notícia que você me deu hoje, hein, cara? Então, velho. E as coisas acontecem, né? É. As coisas acontecem, Deus vai abrindo as portas, vai abençoando e a gente vai tocando barco. É isso, só a gente sabe, né? É assunto interno, a gente tá falando pra internet, mas só a gente sabe o assunto, só a gente sabe o assunto. Esse é o Pode Encucar, minha gente. Galera, a gente tem hoje como convidada uma missionária muito especial. Por quê? Eu conheci essa missionária na internet, por meio de um episódio que a gente tem, que é o episódio com um missionário indiano. Ela entrou em contato com a gente começou a conversar, foi marcando, desmarcando. E aí, chega hoje ou ontem, essa semana, que era a semana do podcast, ela me fala que é da mesma igreja que a gente, Rodrigo. Verdade, cara, que coisa, mano. Eu falei, você tá maluco, não é possível. Deus é Deus, né, cara? Então hoje a gente recebe a Jéssica Veretelnik. Tudo Jéssica, bem? seja bem-vinda, viu? Obrigada. Prazer. Eu sabia que eu ia errar o nome, cara. Veretelnik. Veretelnik, esse sobrenome você vai explicar, né, ao longo da nossa conversa. Mas, Jéssica, conta aí pra galera quem que é a Jéssica, da Igreja Bola de Neve, São Vicente, mas quem que é a Jéssica aí? Então, é difícil a gente se determinar ou se explicar, mais ou menos, mas eu me considero uma pessoa que sirva ao Senhor desde na minha eternidade. Eu tô aqui tentando ajudar a auxiliar o Senhor e ser mão, ao invés onde o Senhor quer que eu esteja ou fale, eu tô aqui para ser porta-voz do Senhor. Então, meu nome é Jéssica Veretelnik, eu sou casada, graças a Deus, eu sou da Igreja Bola de Neve São Vicente. E graças a Deus eu consegui me formar depois de muito custo. Tenho 3 graduações, 5 pós-graduações e um mestrado em estudos da língua portuguesa. E eu acredito muito no poder da educação. E é por isso que eu estou aqui, para além de propagar o nome de Jesus, incentivar as pessoas a continuar estudando, a declarar que é muito importante a gente investir nos nossos estudos. E é por isso também que eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a questão acadêmica, de livro também. Muito bom. Amém. Ô, Jéssica, você estava me contando no carro, né, um pouquinho da sua história. Eu queria que você contasse a sua história, porque eu achei bastante impactante e eu acho que vai falar com a galera aí. Amém. Então, eu sou cristã desde berço, né? Meus avós eram pastores, mas hoje, graças a Deus, os meus pais, eles voltaram para Jesus. Mas eles passaram muito tempo, eu sendo a única cristã da minha casa. Uhum. E quando eu tinha uns 17, 16 anos, assim como todo adolescente, tinha aquelas questões, o que eu vou ser? Para onde vou? Né? E aquelas questões assim, que formação, o que eu devo fazer da minha vida? Com 17 anos você não sabe nada e nem tenho nenhuma perspectiva, mas no meu caso, além de não ter nenhuma perspectiva, eu não tinha muitos recursos. Eu morava em um bairro muito precário, morava na favela. Eu não tenho vergonha de falar isso, mas eu vim de um lugar onde as pessoas não tinham muitos recursos e não tinham perspectivas. Porque quando você mora numa favela, as perspectivas são muito limitadas, porque todo mundo não tem. Então você não enxerga muitas possibilidades. Uhum. E nesse inteirinho, eu sempre ia à igreja, a igreja que eu ia antes, não tinha nem Bola de Neve, porque eu vou à igreja do Bola de Neve tem quase uns 20 anos. E eu sou membro há quase 20 anos, 19, 20 por aí. E quando eu era do Bola de Neve, eu era de uma igreja que era bem pentecostal, o pastor fez aquele apelo: quem tem chamado missionário, vem aqui na frente. E eu falei, não, isso é balela. Todo mundo vai, não acontece nada. Uhum. Porque era uma coisa regular, sempre tinha. Quem tem chamado para cantar, vem aqui na frente. Quem tem chamado para pastor, vem aqui na frente. E naquele dia, tinha um pastor que veio de longe e falou: quem tem chamado missionário, vem aqui na frente. Só que algo dentro de mim estava diferente. Um fogo assim veio e falou: vai lá na frente. Eu falei, meu, será? E aí eu fui, de forma despretensiosa, fui lá na frente. E aí nisso eu fiquei cega. Os meus olhos, eles ficaram totalmente, assim, como se ficaram cerrados mesmo, fechados, e eu não enxergava mais nada. Eu fechei os olhos porque eu fiquei com muito medo. Porque realmente eu tive uma cegueira. E eu comecei a ouvir pessoas de várias partes gritando. E eram gritos de horror, de filme de terror. Caramba. E eram gritos, e eles iam aumentando conforme o volume ia aumentando, assim, e os gritos, e eu fui me abaixando, fui me prostrando e chorei muito. E eu não sou uma pessoa de visão.
Tem muita gente que eu tive visão naquilo. Eu não sou, foi poucas vezes na minha vida que eu tive visão. Mas naquele dia, eu vi pessoas se suicidando, eu vi pessoas pulando de precipícios, eu vi pessoas matando umas às outras, se machucando. E eu comecei a ver aqueles gritos e eles se misturavam. Eu simplesmente tapei os meus ouvidos e falei, Deus, por favor, para, eu não quero mais ouvir isso. E na hora fez um puf. Parece aquelas coisas de filme, sabe? Fez puf. E eu ouvi a voz de Deus audivelmente, como eu vi 3 vezes na minha vida. E eu ouvi Deus falando assim, eu não vejo muitas pessoas para me ajudar. Eu não vejo muitas pessoas para me ajudar nessa situação. Você poderia me ajudar? E eu simplesmente abaixei os meus olhos, comecei a chorar. Falei, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Naquela época eu não tinha recurso, como eu já disse. Não tinha nenhuma perspectiva. E o lugar mais longe que eu tinha ido era, tipo, Vinhedo. Era Itariri. Quem é do litoral conhece mais, né? Eram os lugares mais longe que eu tinha ido, que era a casa da minha avó. Então, eu não tinha nenhum dinheiro. E eu ouvia muitas pregações e muitas profecias. Você vai viajar mais lugares que os dedos das suas mãos e dos seus pés podem contar. E hoje eu já viajei para mais de 20 países. Mas naquela época, sem recursos, sem dinheiro, você fala, isso é impossível. E eu tinha muito sonho, eu sonhava com campos muito verdes. Ou sonhava eu indo para países com mochila, e eu falava, isso nunca vai acontecer. E continua a história? Claro. Continua, lógico. E com esse episódio, assim como a vida de José, demorou 17 anos, mais ou menos, uns 15 anos, até que eu fosse para um país de verdade. Eu passei numa universidade federal, mas eu não consegui ir porque minha mãe perdeu o emprego. Eu comecei a trabalhar para ajudar em casa. E quando minha mãe se estabilizou um pouquinho, eu comecei a fazer minha primeira graduação, foi Relações Internacionais. Só que eu devia e pagava. Tipo, eu sempre estava naquela bola de neve, literalmente, de conseguir finalizar. E no último ano da faculdade, eu trabalhava no armazém de containers. E eu estava muito infeliz. Porque eu queria realmente ser aquele container. Que eu ajudava o container a ir para outro lado do mundo, mas eu queria ser aquele container que viajava, propagava, não só pelos países de cruzar um oceano. Eu acredito isso, que missões não é você cruzar um oceano, mas é você cruzar o seu medo, a sua dificuldade, as suas deficiências, é cruzar coisas dentro de você para trazer o evangelho para onde é necessário. Mas eu sabia que Deus tinha um chamado muito grande na minha vida, de que eu iria para muitos lugares. Mas eu não via nada que se concretizasse naquele sonho. E eu estava já há 1 ano pedindo a Deus confirmação de um país. E eu sempre ouvia muitas pregações, naquela época a gente colocava muitas pregações no MP3, eu ia para o trabalho, colocava as músicas e pregações, livros no MP3. E naquela época eu estava orando por Deus, me mostra um país, eu quero ir para um lugar que ninguém quer ir. Não quero ir para um lugar que todo mundo tá afim, né? As pessoas muitas vezes, eu quero ir para a França. Quero ir para o Havaí. Quero ir para o Havaí. Não que não precise, eu acho que precisa. Hoje em dia tá precisando bastante. Mas eu queria ir para um lugar que ninguém queria ir. Que fosse difícil para as pessoas se voluntariarem. Tipo, eu quero ir para esse lugar. E eu comecei a ouvir um pregador que se chama José Orion. Ele é muito famoso. Sim, conheço. Conhece? Da Disney. Ele é mesmo. Que trouxe à luz as revelações sobre a Disney. Ele mesmo. E ele prega muito sobre missões. E ele falou, de cada 10 missionários, apenas um quer ir para esse lugar. Eu falei, opa, aumentei o volume. Falei, é comigo isso aqui. E ele falou, esse lugar é tão difícil, é insalubre, é sujo, as pessoas têm muita dificuldade, o evangelho para ser pregado, as pessoas têm muita dificuldade de receber a linguagem, porque cada espaço, cada estado se fala uma língua diferente, são milhares de línguas, milhares de deuses. Eu falei, que lugar é esse? Ele começou a instigar meu coração, eu falei, eu quero ir para esse lugar. Ele falou, a Índia. Eu falei, a Índia? Eu tinha escutado sobre a Índia pouca coisa. Peguei uma bandeira da Índia, imprimi, coloquei dentro da minha Bíblia e orei durante 1 ano. E fiquei orando. Deus me leva para a Índia, Deus me leva para a Índia. Nisso, depois de 1 ano, o pastor Joseph da Índia chegou na minha igreja em Santos, na época eu era em Santos. E um amigo meu, ele era um motorista do Joseph. Ele falou, me apresenta para ele. Eu já estou orando pela Índia, tem 1 ano. Me apresenta para ele. E traduz, porque eu não falava nada em inglês. Falava aquelas coisas tipo de Hillsong. Deus te abençoe. Praise the Lord. Tipo, the books on the table. Todo mundo fala. Tipo, as cores. Coisas normais que todo mundo fala. E eu falei, traduz para mim. Fala para ele que eu quero ir para a Índia. E aí ele falou assim, olha, ela falou que tem muito desejo de ir pra Índia, de conhecer a Índia. E ele falou, amém, Deus abençoe. Porque ele não deu muita bola. Porque imagina quantas pessoas falam pra ele, olha, eu quero conhecer a Índia. Milhares, ainda mais quando ele chegou na época. E aí, nisso, eu continuei orando, ele me deu bola e tal, eu continuei orando com a minha Bíblia lá. E isso a minha chefe, depois de uns meses, me chamou na sala dela.
e falou assim, olha, eu vou ter que te mandar embora. Você mandar embora? Por quê? Isso eu já estava orando porque eu queria ir para a Índia, juntando recursos, poucos que eu tinha. Ela, vou ter que te mandar embora porque você tá triste aqui, você não é feliz. Eu falei, você vai me mandar embora porque eu estou triste. Eu fiz alguma coisa errada? Não. Você não é o seu lugar aqui, você tá triste. Aí eu falei, nunca vi disso, alguém mandar porque tá triste, mas eu peguei, abracei ela e falei, glória a Deus, vou pra Índia. Ela ficou sem entender, mas depois ela ficou tão chateada, assim, ficou preocupada, que ela mandou uma mensagem no privado, no Facebook, olha, eu tive um sonho, eu sonhei que eu te mandava embora, e Deus no sonho me mandava te mandar embora. Aí ela não é cristã, ela não era nem católica, e Deus falou pra ela mandar embora. Eu peguei aquele dinheiro do fundo de garantia, do seguro-desemprego, comprei uma passagem e fui pra Índia. E aí, antes de chegar à Índia, eu me cadastrei na Jocum para fazer um voluntariado nas Olimpíadas, durante o período das Olimpíadas em 2012. Eram 2 semanas. Só que quando eu cheguei lá, eu não falava inglês. Falava nada. Tipo, eu só ficava atrás das pessoas que falavam inglês. Tinha uma amiga minha, que até hoje conheço ela, Isabela. E ela falava muito bem inglês. E ela falava, o que eles estão falando agora? Que a gente tem que ir pra direita. E agora? Que a gente tem que comer. E agora? A gente vai evangelizar. E eu ficava só atrás dela e ela me traduzia tudo. Só que eu falava, gente, não tem como eu ficar atrás dessa menina pra evangelizar. E aí um dia eu tava super triste, fiquei perto da London Bridge, porque já foi pra Londres, sabe? Tem uma ponte lá, chamada London Bridge, e eu fiquei assim, olhando. Ai, Deus, eu vim de tão longe, não vou evangelizar ninguém nesse lugar, não acredito, nem que seja alguém do Brasil. Aí nisso tinha uma menina entregando uns flyers, assim, de balada. Aí Deus falou pra mim, vai lá e fala com ela. Eu falei, mas Deus, eu não falo inglês, acho que você não esqueceu. Aí, fala pra ela, Jesus love you. Eu falei, Jesus love you, eu sei, é fácil, Jesus te ama. Eu cheguei pra ela e falei assim, olha, eu falei pra ela, fiz assim, né, nem foi excuse me, porque eu não sabia, licença. Bateu no ombrinho dela. Bati no ombrinho dela, falei, hi. Ela, hi, Jesus love you. Ela olhou pra mim assim, com cara de espanto. Eu falei, Jesus love you. Ela começou a chorar. E ela ficou chorando. E eu abracei ela, fiquei, Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you. E ficou ela, tipo, thank you, thank you, thank you, thank you. E nisso ela começou a chorar muito. Eu dei o meu panfletinho pra ela da Jocum. E tomara Deus que eu encontre com ela no céu. Que talvez vai ser um dos maiores encontros, né? Mas, ô Jéssica, só um parênteses, você me contou essa história e eu lembrei, né, de algo que a gente estava discutindo essa semana, Rodrigão, que é qualquer semente que você plantar, verdade, já vale a pena. Muitas vezes você não vai ver o fruto, talvez você encontre ela no céu, amém. A semente, ela vai frutificar, cara. Se essa menina não chorasse, não acontecesse nada sobrenatural ali, a semente foi plantada, valeu a pena. Com certeza. Para as pessoas, né, não esperarem acontecer algo sobrenatural, uma palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, um anjo aparecer na frente para pregar o evangelho. Verdade. Simplesmente um Jesus te ama é uma semente plantada. Sim. Com certeza. Para mim, um dos versículos mais que eu acho assim, super relevantes na Bíblia é Eclesiastes 7:29. Que Deus fez o homem simples direito, mas o homem complica tudo. Complica. Que Deus é muito simples. A gente fica pensando, tem que ter aquela coisa mirabolante para explicar. Não, Deus é simples e é tão importante que a gente entende essa simplicidade de Deus e traz o evangelho de maneira simples. E aí, continuando a história, cheguei à Índia e eu não falava nada de inglês. E aquele choque cultural, porque a comida na Índia é muito apimentada. E quem vai à Índia sabe... Tem várias coisas que eu amo na Índia, de comida. Nossa, eu amo comida indiana. Mas tem umas coisas que se você não chorar, significa que não tá bom. Ainda mais no sul da Índia, ali perto de Bangalore, que a comida é muito apimentada. Eles me presentearam no começo com comidas muito apimentadas, 6 horas da manhã. Eu cheguei e eu falava, meu Deus, vou ficar alguns meses nesse lugar. Pro estômago acostumar, né? Que eu sei que o graças a Deus, é... todas as vezes que eu fui pra Índia, eu nunca passei mal, gente. Sério? Nunca. Sempre orei, falei, Deus, faça bem. Em nome de Jesus, amém. E aí, porque é muito sério. Eu já comi cada coisa, gente, que não posso nem explicar aqui o que eu já comi, mas eu nunca disse não. Eu entendo que missionários, você diz não pra comida, você diz não pra pessoa. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de negar uma comida, um prato, algo que a pessoa está te oferecendo. Então, eu sempre disse sim pra tudo. E tem várias histórias engraçadas nesse porém. E aí, quando eu cheguei na Índia, eu não falava muito inglês, e passou alguns dias, Deus me deu inglês. Eu comecei a falar com as pessoas e as pessoas me perguntaram, onde você aprendeu inglês? Eu falei, aqui, agora, Deus me deu. E eu comecei a conversar com as pessoas e o pastor Joseph da Índia,
que é muito amigo meu. E eu sou, muita coisa do que eu sou hoje eu devo a esse homem. Porque... Agora você frustrou uma galera que tá estudando inglês há 15 anos e não consegue. Não rola, né? Mas eu vou falar uma coisa, parte, Deus ele age na necessidade, porque Deus sempre soube que eu não tinha dinheiro para pagar um curso. Aí. Então, mas tem gente que tem dinheiro e não estuda. Aí Deus sabe a necessidade, né? E Deus sempre soube que eu não tinha recurso para fazer inglês, Deus me deu inglês ali e o pastor Jesus falou assim, olha, não vai ter como você ficar só ajudando na igreja. A igreja tem muitas necessidades, mas eu acredito que Deus tem um plano e um propósito para você aqui nessa nação. Eu fiquei quase 5 meses na Índia. Então, o pastor Jesus falou, você vai dar aula de inglês numa escola. Eu falei, Joseph, eu acho que você está um pouco equivocado, porque eu nunca dei aula na vida, e eu não falo inglês. Ela falou, você está falando comigo, vai dar certo, vamos lá para a escola. Eu falei, o máximo que eu vou fazer, eu vou limpar a escola, limpar o banheiro, vou ajudar a brincar com as crianças, mas dar aula de inglês, não. O Joseph tá perdendo o juízo, né? Não é possível. Aí cheguei junto com a diretora da escola, eu falei assim, o Joseph falou que você é missionária, que você veio aqui ajudar. Eu falei, foi sim. Então, a gente está precisando de professoras. Me dê aula de inglês. Eu falei, então, a senhora não está entendendo. Eu falando inglês com ela. Eu não falo inglês, eu vim do Brasil, eu não tenho nenhuma experiência em lecionar ou ensinar criança. Ela, não, mas vai dar certo, você vai conseguir. Você está falando inglês comigo, mas a senhora não está entendendo. Eu acabei de aprender inglês essa semana, Deus me deu inglês. Então, se Deus te deu, Deus vai te capacitar, porque era uma escola cristã para crianças Dalits. Não sei se vocês conhecem, mas a Índia é separada, algumas pessoas são separadas por castas. E essa escola, especificamente, era para crianças Dalits. E eu falei, o Dalit, ele é o quê? Ele é a pior casta. A pior casta, é a mais de baixo. É a mais baixa, com os piores empregos, com as piores oportunidades. Então, muitas não têm acesso à educação. Então, essa escola cristã, que era da OM, né, que dava acessibilidade para as crianças poderem estudar. E elas pagavam uma taxa muito pouco, bem mínima, assim, de estudo e pagavam um uniforme. Mas a escola era um pouco mais, tinha um acesso maior para essas crianças. E aí eu falei para ela, não é possível, não vou conseguir, não tem como. Ela me deu os livros e falou, ora que Deus vai falar com você. Aí nisso Deus me dava sonhos do que eu tinha que ensinar. E eu olhava o livro e Deus falou assim, isso aqui ensina assim. Eu sei que Deus me deu uma graça, eu ensinei durante 4 meses nessa escola. E foram muitos os testemunhos do que eu vivi dentro dessa escola. Tinha um menino que o nome dele era Happy. Happy em inglês é feliz. E ele era uma das piores crianças da escola. Ele batia em todas as crianças de tirar sangue do nariz. E eu falava, vou pegar esse menino para ser meu ajudante. Em todo lugar que eu podia, eu falei, Happy, vem me ajuda. Eu fui falando de Jesus para ele, falei, Jesus não é assim, Jesus é amor, você tem que... Eu não sei o que você sofreu, boa parte das crianças da escola eram órfãos, muitas. Porque na Índia existe uma questão de orfandade muito séria. Às vezes os pais se separam, abandonam a criança nasce uma menina, se abandona também. Então existiam muitos orfanatos naquela época. E boa parte das crianças dessa escola eram órfãs. E essa é a história do Happy, ele era órfão também. Então ele tinha uma raiva muito grande no coração dele. E nos últimos dias eu fui visitar o orfanato dele, a casa dele. E ele escreveu uma carta para mim. E ele me deu uma borracha e meu papelzinho e um lápis e a cartinha. Ele falou, só lê essa carta quando você chegar no Brasil. Eu peguei a carta e abri no aeroporto mesmo, porque eu já estava tão no avião ali, eu abri a carta e a carta estava escrita assim, querida professora, muito obrigado por ter vindo à Índia. Hoje eu conheço Jesus e eu não quero mais bater em ninguém, porque você me ensinou o que era amor. Aquilo já me mostrou muito do poder que é o Evangelho, do poder que é a palavra de Deus, de como pode transformar a vida de pessoas. E aí eu voltei para o Brasil. Eu continuo a história? Nossa, claro, top demais. É pra continuar. Eu voltei pro Brasil e eu entrei numa crise, como até falei pro Guilherme, existencial muito grande. Porque quando você vai para um lugar como esse, é como tipo Médicos Sem Fronteiras. Você vai pro meio de um lugar onde existem 15 mil pessoas e um médico. E quando você volta pro Brasil, existem 15 mil médicos e uma pessoa com necessidade. A necessidade da igreja, ela existe. Ela é muito importante. Mas existem muitas pessoas aptas para fazer aquilo que você já consegue fazer. Então eu me senti, o que eu tô fazendo aqui? E eu entrei num choque comigo mesmo, que se chama um choque cultural, quando você volta de uma viagem, quando você volta de uma experiência tão imersiva como essa. Os psicólogos, eles entendem, existem as curvas de quando você volta. É muito pior o retorno do que a ida.
Porque todo o contexto da ida existe aquela satisfação, aquela novidade. Quando você volta, existe todo um choque do retorno, né? E eu não tinha esse entendimento, não tinha nem noção nenhuma do que eu estava passando. Passei um tempo um pouco de depressão, de tristeza, não queria conversar com ninguém. Eu fiquei questionando muito a Deus durante muito tempo. Falei, Deus, de que Deus tinha me esquecido, de que Deus não gostava de mim. Entrei num nível, assim, muito profundo. E aí eu comecei a estudar de novo. Aí eu fiz letras, fiz pedagogia, comecei a estudar, falei, não, decidi que eu quero ser professora. E eu virei professora. Comecei a dar aula para crianças de teatro, de contação de história, comecei a dar aula de português. E se passaram alguns anos. E aí eu fui fazer um curso de missiologia pela OM, Operação Mobilização, que é aquela do navio, não sei se vocês conhecem. E eu fui para o Paraguai, e Deus me deu espanhol também. Em poucos dias eu comecei a falar espanhol com as crianças, eu tive a oportunidade de visitar presídios, casas de orfanatos, em muitos lugares que a gente pôde evangelizar no Paraguai. Aí voltei para o Brasil de novo e falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí continuei estudando e nisso hoje eu faço parte de um ministério que chama Portas Abertas, e também ele tem muita relevância em questão da igreja perseguida. E aí nisso eu fui para um acampamento, que é um acampamento underground, que você tem uma imersão de pelo menos uns 2% do que uma igreja perseguida passa. É uma simulação. Sim. Você passa lá e você entende um pouquinho do que é uma igreja perseguida. Eu fiz uma imersão aqui no Brasil. Você fez? Do underground, na época, né? Só que era um pouquinho diferente, né? A gente fez numa mata. Então, lá também. Foi numa mata. Foi? Numa mata. E era muito assim, Gui, eles levam tão a sério esse negócio, não sei se com você foi assim, Jéssica. Por exemplo, pegou eu, mais uma mocinha e mais 2 rapazes. Então, era 3 rapazes e 2 moças. E a gente acampava em barracas, bem barracas mesmo, bem aquela lona grossinha, sabe? O seu foi muito mais imersivo, o meu não foi em barraca, não. O meu foi em barraca e deram um pacote de arroz e um pacotinho pequeno de feijão pra gente ficar 4 dias. Nossa. E aí, Jéssica, sabe o que eles fizeram? Olha, tem um pacote de feijão, tem um pacote de arroz, se vocês quiserem, vocês fazem a lenha, a água tem um pouquinho aqui, vocês usam, tal. Beleza. E mistura, aí eles falaram, salada, se vocês acharem alguma coisa, beleza. Agora, carne. Aí liberaram de uma galinha 2 galinhas e soltaram. Nossa, o seu foi muito mais... Tá, Rodrigão. Eu ia até perguntar pra Jéssica, mas a sua experiência Não, a sua passou mais. A minha foi bem assim. Mataram a galinha? Matamos uma, a outra não sei o que aconteceu. Vocês mataram uma só. Não, a gente não A teve outra que era pra matar dar nada. ovo. Para dar ovo, pô, deixa galinhas. Não, a gente não teve que matar nada. Foi só mais uma simulação de forma assim, ideológica, né? De coisas que acontecem na igreja perseguida. E nisso tinha uma menina que ela estava próxima a mim, ela estava dormindo no chão junto comigo. E ela é do Rio de Janeiro. E eu fui fazer essa simulação sem recursos também, né? Gente, eu posso dizer, não é questão de fazer apologia à pobreza, mas eu era muito pobre mesmo. Não tinha recurso pra nada. Tanto que a minha chefe pagou minha passagem pra ir pra essa simulação. E ela me deu folga no dia. Vivi, obrigado. Por causa dela. E aí, nisso, eu fui pra simulação. Acabou a simulação, foi uma benção. Eu voltei pra minha cidade, em Santos, né? E ela ficou no Rio de Janeiro. E depois de uma semana, ela me liga. Amiga, eu tenho uma amiga, que tem uma amiga, que tem um amigo, que tem uma amiga na China. E ela precisa voltar para o Brasil, e ela dá aula de português na universidade. Ela precisa voltar para o Brasil, e o pai dela tá muito doente. E eu tava orando e Deus falou que é você para ficar no lugar dela. Eu falei, meu, a China? Deus nunca me falou nada da China. Eu falei pra ela, mas a China? Ela falou, é. Eu vou orar. Você tem que orar rápido, porque tem que entregar o currículo hoje. E aí eu falei, eu já tinha entregado o currículo para tanta coisa, nada tinha dado certo. Entreguei de uma forma despretensiosa. Vou entregar. Entreguei, mandei. E achei que não ia dar nada. Depois de uma semana, a Miranda, que era gerente dos estrangeiros da universidade, me mandou uma mensagem. A gente pode fazer uma entrevista amanhã, umas 9 da noite, 9 da manhã aqui na China? Eu falei, pode. Ela me ligou, 9 horas, como combinado, e falou assim, olha, você dá aula de português? Eu falei, sim, faz 1 mês que eu tô dando aula de português, eu me formei faz pouco tempo. Ela falou assim, você fala português bem? Eu falei, sim, falo. E só entrevista em inglês. Falo,
você dá aula de português para pessoas, adultos, crianças? Eu falei, para criança e tal, faz 2 meses, tem pouca experiência. Ela, tá contratada. Eu falei, tô contratada? O único porém é que você tem que comprar passagem, porque a gente só reembolsa a passagem no final do contrato. Porque imagina, as pessoas eles compram a passagem, a pessoa não aparece, tem todo esse porém, claro, né? Sim. Aí eu falei, tá bom. Início eu não tinha dinheiro, gente, pra ir pra... Imagina, eu tinha dinheiro pra ir pra esquina, então não mais ir pra China. Isso em que ano, Jéssica? Isso foi em 2017. Aí nisso, eu vendi tudo que você pensar. Desde tênis, roupa, fiz rifa. Só não vendi minha mãe porque não dava. Eu vendi tudo que eu pensei pensar e imaginar e ainda assim não foi suficiente. Um amigo meu parcelou a passagem pra mim no cartão de crédito. Eu paguei pra ele quando eu cheguei lá na China. E eu fui com R$900 pra China. E nessa semana tinha sido roubada, eu fui roubada, roubaram meu celular. Eu fui com o Samsung, aquele lá, sabe aquele lá bem, tipo fazia um flip assim, Sei. aquele péssimo. Esse é antigo. Fui com aquele pra China e descobri que lá na China aquele celular não pegava, que era bloqueado. E aí eu cheguei lá na China, primeiro eu cheguei no avião, todo aquele contexto, o que eu estou fazendo? Pra onde eu estou indo? Não tô indo pra tipo, eu vou ali pro Peru. Perto. Não, tem todo lado do mundo. Muito, muito doido isso. Não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém do outro lado do mundo. Nem a moça que estava lá, que eu ia substituí-la, estava mais lá. Ela já tinha voltado pro Brasil. E aí, quando eu cheguei no aeroporto, peguei o avião, estava lá sentada. Tantas horas de voo, 40, no total de viagem dá uns quase 40. Eu comecei a me dar um ataque de ansiedade, porque eu nunca tive ansiedade na vida. Mas naquele dia, minha boca ficou seca, comecei a tremer e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Aí eu peguei, abaixei a mesinha assim e falei, Deus, se o Senhor tá nesse negócio, que vem uma paz que excede todo entendimento e me guia até aquele lugar. Vai na frente comigo. Vai comigo nesse lugar. Veio uma paz assim, me cobriu assim e me trouxe um regozijo, um refrigério do qual eu não consigo explicar. Aí cheguei lá na China, tinha um moço de Portugal e ele falava muito bem chinês. Já tinha estudado na China, e ele ia pegar uma escala também para uma próxima cidade, porque o aeroporto de Pequim, de Beijing, é muito grande. Então a probabilidade de você se perder é muito grande. Então ele me ajudou pela questão de portão e tal. E aí nisso eu fui buscar minha mala. Cadê a mala? Tinha sido extraviada. Perderam a minha mala. E aí, eu sem celular, sem mala, o menino falou que a mala foi para outra cidade, do outro lado do mundo, e eu ia para Lanzhou. Ele falou, olha, entra no voo, quando chegar lá você depois entra em contato com o aeroporto para buscar sua mala. Cheguei lá, tinha um chinesinho com placa com meu nome, escrito Jéssica lá, Barbosa. Falei, gente, o que eu tô fazendo? Aí ele olhou pra mim, cadê sua mala? Eu falei, não tem mala. Ele não falava inglês, eu falava, olha, não tem mala. Eu falando inglês pra ele, ligou pra moça, olha, tá sem mala aqui, essa menina é doida, veio do Brasil sem mala. Aí ela falou assim, ó, depois a gente vai achar sua mala. Isso eu entrei no carro do chinês, todo preto, filmado. Falei, gente, eles vão roubar meus órgãos. Eles vão roubar meus órgãos. Mas eu pensei, os órgãos pelo menos são limpinhos. Nunca fumei, nunca usei droga. São os órgãos bons, pelo menos. A pessoa vai ficar feliz com os meus órgãos. Vai valer alguma coisa no mercado. Porque não tem nada aqui. Aí entrei no carro do chinês. Do aeroporto até a universidade, dava quase 2 horas. E eu sem celular, orando o caminho inteiro. Eu falei, Senhor, me leva para um lugar bom, Senhor. Porque a probabilidade daquilo dar ruim era muito grande. Porque tem muita gente que vai para a China com propostas bonitas, chega lá, a universidade é esquisita, o chefe não paga. Eu conheço histórias de pessoas assim que me contam que eu falo, meu Deus. Não, vamos lá. Pra sequestrar a pessoa, já era. Um passo. Tráfego humano. E lá tem bastante, não posso dizer se tem ou não tem, não sei. Mas existem histórias. E eu cheguei, a universidade era gigante, mais de 15 mil alunos. Ele entrou, o portão, se me deixou no apartamento. A chefe do departamento me deu uma quantia, assim, pra eu me estabilizar, porque eu não tinha dinheiro nenhum. Ela foi muito boazinha, depois contou do meu salário. E lá na China, nesse lugar, eu fiquei 1 ano. Depois eu consegui um emprego em outro lugar. E na China eu fiquei quase 4 anos. Você ficou 4 anos na China? Quase 4. 2017? Até 2020, quando veio a pandemia. E aí eu tava na Índia. E olha como Deus é bom. Porque eu chorava tanto para ir para a Índia, e com os recursos que eu tive da universidade, eu fui para a Índia mais 3 vezes.
Então, Deus, ele sempre tem mais. A gente fica chorando, ai Deus, eu queria ir para a Índia, eu queria morar na Índia. E Deus tinha algo melhor. Com o dinheiro que eu tinha dos recursos, que agora, graças a Deus, eu não sou mais tão pobre. Deus, ele abençoou minha vida, hoje em dia eu consigo comprar algumas coisas. Com o dinheiro da universidade que eu trabalhava, que era um salário bom, eu consegui ir para a Índia todas as minhas férias. E eu visitei a Índia por muitas vezes, consegui com os recursos que eu tive, e do que eu morar na Índia e não ter recurso nenhum. Claro. Então, graças também ao lugar que eu trabalhava, eu consegui conhecer muitos países, visitar muitos lugares, fazer muitas ações. E nesse todo eu tô aqui agora. Muito bem. Mas conta um pouquinho como é que foi a história lá na China. Então, eu não posso dar muitos detalhes. Sem os detalhes aí que você não pode dar. Porque pode pôr em risco algumas pessoas, né? Mas a China é um lugar que eu amo muito. Porque existem muitas pessoas que têm preconceito contra esse país, mas eu posso dizer que é um país sedento. É um país sedento pelo amor, pelo cuidado. E chinês, dentro da China, é totalmente diferente do chinês que fica aqui na pastelaria. Por exemplo, nas lojinhas, quando você entra nas lojinhas, tá? Aí você, geralmente você entra, o chinês, e aí você entende algumas coisinhas. Entendo. Aí você fala alguma coisinha em chinês e o cara já, opa! Às vezes não fala porque aqui eles são muito tímidos. Chinês no Brasil, eles são muito retraídos. É verdade. Isso é parte da cultura deles. Quanto mais você entra, a cultura é um iceberg. Na missiologia, a gente entende, para você começar a entender uma cultura, você tem que passar pelo menos uns 2 anos naquele país. Então, quando você vai entrando na cultura, você vai entendendo toda a história por trás do país, toda a opressão que a China passou. É um país tão acolhedor. Quando você chega lá, eles amam estrangeiros, eles acolhem, eles realmente abraçam estrangeiros. E a gente não tem essa impressão, só sabe, não né? Tem, é verdade. A gente não tem essa impressão. Eu amo muito a China. A Bíblia fala que Deus te dará por herança algumas nações. Deus me deu a Índia e a China, que eu não sou defensora de algumas coisas. Não estou aqui para defender certas coisas políticas em si. Sim. Mas estou para defender um povo. Um povo que muitas vezes é oprimido, muitas vezes passa por dificuldades, que a gente não tem noção do que aquele povo passa. E a gente às vezes vê por uma perspectiva, porque é muito longe da nossa casa. Então é muito fácil a gente julgar uma coisa que é longe, mas quando a gente chega lá, a gente sabe que é um país acolhedor, que são pessoas amigáveis, que tem aquela coisa, vem almoçar na minha casa, que vem me conhecer, eles têm essa questão, tipo, qual que é o seu país, o que vocês comem, do que vocês gostam, eles têm essa curiosidade. Os meus alunos, eles eram as pessoas mais solistas que eu já conheci na vida. Do tipo, eu estou precisando ir a um hospital. Eles abandonavam tudo. Vou pro hospital com a professora. Iam 4, 5. Ai, que legal. Então, eu acabei aprendendo menos português porque eles faziam tanta satisfação em falar português comigo, porque eu dava aula de português para estrangeiros. Então, eles queriam muito treinar o português deles. Então, eu aprendi muito pouco chinês, porque eu falava português com eles o tempo inteiro. Então, era muito legal. Eu tive várias experiências na China, de conhecer pessoas, de viajar em alguns lugares na China, de conhecer a história da China. E eu tenho um carinho, um amor muito grande por essa nação, com certeza. Muito bom. Legal. Agora, da Índia eu posso contar um pouco mais. Conte da Índia, então. Então, conte da Índia. Conte da Índia. A Índia eu fui, como eu falei, quase 4 vezes já fui. Na primeira vez eu trabalhei na escola. Na segunda vez, eu tive a oportunidade de visitar algumas vilas. Na Índia, algumas vilas são pequenininhas, assim, são muito afastadas. Às vezes tem que pegar eu tenho essa questão de aventura, né? Ia num trem, ficava 4 dias num trem. Dentro de um trem na Índia, são baratas passando, assim. Nossa, tipo... eu imagino, cara. Eu imagino. Que situaçãozinha. Tipo assim, não é tão limpo, né? A temperatura 24 graus, deliciosa. E aí, eu não sou aquela pessoa muito fresca, né? Tipo, tem que ser primeira classe. Não, a classe que tiver aí, vamos junto. Eu tenho até uma história engraçada, porque eu fui conhecer o Taj Mahal, já fui 2 vezes. Legal. E o Jesus falou, a primeira vez eu consegui um menino pra ir com você, porque ir sozinha é muito perigoso. A Índia tem essa questão de perigo e de nível de estupro, de assédio de mulheres, é muito forte. Você olhar pro que a gente tá conversando, eu com vocês aqui, eu olhar no rosto, assim, no olho de um homem, significa que eu já quero alguma coisa com ele. Então, muitas vezes as mulheres têm que desviar o olhar para baixo,
Tem toda essa questão de submissão, de nunca trocar. E no Brasil, se a gente não olhar no olho, significa que a gente é falso. Exatamente. Mas na Índia, não. Se você olhar no olho, se você trocar, olhar, significa que você tem alguma atração, que você quer alguma coisa. Uma intenção. Aí, nisso, na segunda vez, você vai sozinha. Aí, ele comprou todos os tickets do avião pra mim. Do avião, não, do trem. E eu falei, número 1, tal. Tava lá, não. Eu falei assim, deve ser o primeiro vagão. E eu entrei no primeiro vagão. Achei meio esquisito, tava muito simples, tava muito gente como a gente, sabe? Um negócio assim, tipo, tava muito sujo. Falei, o Joseph às vezes trocou, né? Tá querendo economizar, né? Mas ele não era muito do jeito dele, porque ele sempre abençoava pelo melhor. Mas eu falei, vou ficar aqui. Eu comecei a trocar minha comida com a galera, porque a galera é muito simples, muito assim, muito simples mesmo, do tipo, não tem comida. E o vagão era muito pequeno. Esse vagão, então tava todo mundo muito junto. Muito espremido. Muito espremido. Aí eu falei, gente, mas tá tudo bem, apenas são 4 horas de viagem, vai dar certo. E aí eu tava lá, e chegou a pessoa que coleta as passagens e ficou... E eu dei um passaporte, ele já achou estranho. Eu falei, o que essa pessoa tá fazendo aqui? Porque eu tenho cara de indiana. Então eu ficava de boa. Ali me filtrava na limpa. Mas as pessoas que estavam ao redor perceberam que eu não falava a língua e que eu não tava diferente ali, a roupa tava diferente. Aí o cara falou, olhou o passaporte e falou, olhou meu bilhete, olhou pra mim e falou, você não é aqui, o que você tá fazendo aqui? O seu lugar é no primeiro vagão, você é da primeira classe, você tava na última. Aí eu tava na última classe e meu vagão era da primeira classe. Poxa. O Joseph tinha comprado a primeira classe pra mim. Eu tive que andar 50 vagões na volta. E eu fui olhando e fui voltando, falei, gente... E aí ia melhorando? Ia melhorando. Caramba! Será que eles te separavam por castas assim também? Não, é porque eu entrei no vagão errado. Entendi. Eu que fui a doida. Entendi. Mas assim, né? Quando eu cheguei no lugar, também, o Taj Mahal é lindo, mas muitos lugares que eu fui de trem, de ônibus, teve uma situação muito legal. Eu sempre oro e falo, Deus, o que eu posso fazer aqui? E eu cheguei nessa igreja, que é uma igreja bem pequenininha lá na Índia, consegui visitar várias. E o pastor falou, não faz nada, fica aqui, você veio para descansar. Eu falei, não, eu não vim para descansar. Eu quase que liguei pro Joseph, Deus, fala para ele que eu vim para trabalhar, para limpar o banheiro, para capinar, para fazer o que precisar. E ele não queria deixar eu fazer nada. Ele só queria, não, descansa, pega uma rede aqui e fica sentado. Eu falava, não, eu quero ajudar, o que o senhor precisa? Limpar a igreja? Vamos limpar a igreja? Ele, não, vamos pintar a igreja? Ele, não, descansa. Porque ele tava com medo de me dar trabalho. E aí, eu levei um sabão em pó bem pequenininho e precisava lavar minhas roupas. E a gente foi no rio, junto com as crianças. Tinha umas criancinhas lá, que eram os meus vizinhos. E eu sempre dava uma bala, um chocolate. Eles ficaram sempre animadinhos, porque eu dava bala e chocolate. E a mãe deles, no dia seguinte, estava lavando as panelas da casa com um papel de bala. Sabe aquele alumínio da bala? Sim. Ela estava limpando, areando as panelas com aquele papel. Papelzinho de bala. É. Falei, nossa, será que é comum aqui? Eu tava tentando entender o que é aquela coisa, né? E aí nisso fui eu, a mãe dessa mesma mulher, com as crianças, pro rio, porque eu precisava lavar minha roupa. Porque não tinha água encanada, gente. Tem lugares na Índia que não tem banheiro, é buraco no chão. É bem comum eles lavarem no rio, né? No rio, e tomar banho no rio. Porque onde se buscava água era muito longe. Então a água que tinha para consumo era para beber ou para fazer comida em casa. Mas água encanada não tinha. Então eles iam tomar banho no rio, um rio bem sujo. O Rio Gandhi é era um riozinho bem feinho. Aí tava lá, os meninos entraram na água, tiraram roupinha. Criança de 7, 5 anos, 4 anos. E eu tava lá lavando minha roupa. Quando a criança saiu do rio, começou a se lavar com pedra. Pegou uma pedra e começou a se esfregar, como se fosse um sabonete. Aí eu fiquei olhando assim e falei, tem um sabão em pó. Não vou dar sabão em pó pra criança, né? Pra lavar. Eu fiquei o que eu faço? O que eu faço numa situação dessa? Porque eu nunca tinha visto uma criança se lavar com pedra. Foi a primeira vez. Aí eu voltei, eu sentei assim. Aí Deus falou, foi isso que você veio fazer aqui. Pregar o evangelho eles já sabem quem é Cristo. Mas você veio não só entregar um sermão, você veio sermão. E aí eu atravessei a rua, tinha uma vendinha que era uma porta, era um senhorzinho. E as coisas na Índia são bem baratas. E eu tinha ali uns R$100, mais ou menos, equivalente. E eu comprei várias coisas da vendinha do homem. Comprei shampoo, comprei pasta de dente, comprei escova de dente, comprei uma esponja para lavar
prato, comprei sabão, detergente, comprei tudo que fosse de uma higiene pessoal. Assim, o homem ficou assim abismado olhando pra mim, que você tá comprando tudo isso? Mas era uma vendinha muito pequena, então tinha coisas muito pouquinhas. Tipo assim, como se fosse mini sabão em pó, mini shampoo. E aí eu fui comprando, aí peguei numa sacola. E aí eu vi o menino voltando. O menininho, ele tinha uns 4 anos. Eu falei, ó, dá pra sua mãe, só que ele não falava inglês. E, tipo assim, dá a mamãe, tipo assim, pra ele. Ele foi com a sacola, entregou pra mãe dele. Depois eu tava assim, lendo a minha Bíblia, assim, parada. Ele veio e pulou na minha cabeça. Mas ele me beijava, me abraçava, ele me beijava. Ele não sabia o que fazer. Nem quando eu dei bala pra ele ficou tão entusiasmado. E ele me abraçou e falava, obrigado, 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 obrigado. E eu falei, meu Deus. Aí a moça que tava na casa dela me explicou, essa provavelmente tenha sido a primeira escova de dente dele. Gente, Porque assim, é uma coisa... eles dividiam a escova entre a família inteira. E eu expliquei pra moça que eu tinha feito. Ela, por que ele tá assim? Eu falei assim, eu comprei isso, comprei aquilo. Ela falou, provavelmente era a primeira escova de dente dele. Porque eu dei uma pra cada membro da família. E aí no dia seguinte a gente acordava muito cedo, 5, 6 horas da manhã. Porque era bem no meio do mato, do nada. A mãe tava lá lavando as panelas, colocou todas as panelas pra fora. E a esponja lavando tudo. Aí eu fiquei assim, tão feliz, eu falei, gente... Aí Deus falou assim, foi isso que você veio fazer aqui. Aí eu tinha um grupo de umas amigas na China que eram muito ricas. E a gente tava num grupo de brasileiras na China. Eu contei a história do sabão, da pedra pra elas, do papel, elas se sensibilizaram. Ah, eu quero doar. E elas não eram nem cristãs. Sei que elas doaram, deu R$1.000. Eu peguei todo aquele dinheiro. Isso é uma... E eu comprei mochila. E eu fui de casa em casa. Você comprou a vendinha? Não foi isso. Aí aqueles R$1.000 eu fui em cada casa e perguntei, qual que é a sua necessidade? Aí eu queria uma cadeira, eu queria um filtro, eu não tenho filtro na minha casa. Aí eu queria um tapete, porque eu recebo as pessoas, não tem tapete, eles sentam no tapete, eles sentam no chão. Aí eu queria uma lâmpada, eu queria não sei o quê. E eu fui perguntando, eram 10 casas, em cada casa o que cada pessoa precisava. E tinha mais ou menos umas 30 crianças. E eu comprei mochila, lápis, caderno, borracha, lápis de cor para cada criança da comunidade. E comprei filtros, cadeiras para as pessoas, panela, que cada casa ficou com um filtro, porque eles não tinham água encanada e nem tinha filtro. E aí depois daquilo tudo eu tirei foto, mostrei para todas as moças, as pessoas que tinham contribuído, né? E aí eu entendi que às vezes a palavra de Deus ela se estende muito mais simplesmente um Jesus te ama. É um simples sabonete, às vezes é uma simples escova de dente. Sim. Nossa, cara, assim, é uma miséria que a gente não imagina, né? A gente tem no Brasil. Tem. Né? Querendo ou não, a gente vive numa bolha, né, Rodrigão? Isso que eu ia falar, justamente você está falando. Ela falando, sabe qual que é a minha impressão? Que eu estou dentro de um balão. Entendeu? Me colocaram dentro de um balão e eu estou lá. A impressão é essa, que eu justamente está falando, eu vivo dentro de uma bolha. A gente tem no Brasil, mas não tem nessa proporção que a gente vê na Índia. Porque ainda os recursos ainda gigante. Chegam ainda um pouco, né? Exato. No Brasil ainda tem essa questão de Bolsa Família, assistencialismo, Sim. mas imagina com um país com 1,5 bilhão de pessoas. Uma rede encanada, mais ou menos. Não tem água para todo mundo, não tem luz para todo mundo. Não é uma coisa que é acessível em alguns lugares. Eu faço alguns trabalhos aqui na minha cidade também, a gente visita alguns lugares de vulnerabilidade que também tem essa questão. Mas na Índia é além. É uma um miséria extremo. ao quadrado, né? É muito além. É gente que vive com menos de $1 mesmo. Você conhece alguém que vive com menos de $1 um mês? Conheci gente que vive com menos de $1. É tipo, você fala, como a pessoa sobrevive? Então, na Índia, essa questão das mulheres era uma das coisas que me deixava muito, assim, impactada. Porque, apesar da gente viver num país no Brasil que tem, as pessoas determinam, é machista, mas não se compara. Não se compara do que é a Índia. Não tem, né? não tem. A gente reclama de barriga cheia, às vezes, porque existem questões que você pode reclamar, se você não se sente satisfeita, você vai até a delegacia, você faz um post, mas na Índia não tem. Não tem essa questão de liberdade. Eu tenho uma história para contar, não sei se você continua a história. Claro. Eu fui em uma outra cidade e o pastor também muito simples, as pessoas, de tão simples que as pessoas ofertavam arroz. Essa era a oferta das pessoas.
E eu fiquei tão feliz. Gente, as pessoas estão ofertando arroz, batata, cenoura. E aquilo que era ofertado, para você ver o nível de oferta, não é o recurso. A pessoa separava mais ou menos uns 10% todos os dias antes de fazer o almoço daquele arroz. Antes de cozinhar para os seus familiares, ela separava aquele tantinho de arroz que ela ia ofertar na igreja no final de semana. Então, todos os dias, separava lá um tantinho, colocava numa caixinha separada. Chegava no domingo, ela ofertava todo o arroz que ela separou durante a semana. E aquele arroz que era separado, aquela batata, aquela cenoura, era destinado para outras famílias mais pobres, ou famílias que não eram nem cristãs, para evangelizar. Então as pessoas falavam, não tem arroz em casa. Aí o pastor ofertava aquele arroz que já era ofertado das pessoas da igreja. Então nessa igreja eu podia ajudar, trazendo palavras de encorajamento, pregar. Aí foi uma outra vibe. Aí Deus me falou, aqui você veio falar de mim, você veio falar da minha palavra. Aí todo dia, 5 horas da manhã, eu tinha que levantar e eu era responsável pelo devocional. Só que todos os dias eles queriam que eu falasse. Então todo dia eu tinha que participar do devocional. Eu falava, gente, todo dia. Aí fiquei 2 semanas lá, todos os dias, preparando devocional, 5 horas da manhã. Mas assim, eles estavam sedentos, porque todos os dias o pastor fazia isso. Então eu meio que fui um refrigério para ele, para poder ajudá-lo, né? Que todos os dias ele participava do devocional. E no último dia, no penúltimo mais ou menos, ele falou, vamos visitar algumas casas de alguns irmãos da igreja que vivem um pouco longe? Eu falei, vamos. E a gente foi na casa de uma senhora, ela preparou um almoço pra gente, a gente sentou no chão, comeu com a mão, lembrando que na Índia a gente come com a mão, e com a mão direita, a mão esquerda não pode, porque é para outras coisas. Vou deixar claro aqui que eu não usava a minha outra mão para outra coisa. Só usava a mão para comer mesmo. E muitas vezes eu sentava na mão assim, para não esquecer. Porque às vezes você vai automático, né? Você vai comer um sanduíche, o que você faz? Claro. E as pessoas olham para você tipo, que nojo, né? O que a pessoa tá fazendo? Porque pra quem não sabe, a mão esquerda é usada pra se limpar, né? Isso, para necessidades fisiológicas, né? E aí nisso a gente foi visitar algumas casas, a gente visitou a casa de uma viúva. E essa senhora estava passando por muitas necessidades. E o filho dela tinha acabado de passar por um acidente. Tava com um pé quebrado. E a filha e a esposa dele estava grávida e com filhos pequenos. Essa senhora, com cerca de quase 70 e poucos anos, teve que voltar a trabalhar, carregando toras de madeira na cabeça, que esse era o trabalho do seu filho. Então, ela estava levando, a única coisa que ela pediu de oração, por favor, ore por mim, para que eu tenha forças para trabalhar, porque meu filho está impossibilitado de trabalhar e minha nora também, ela não tem como trabalhar, grávida, né? E a única coisa que eu peço a Deus é que Deus me dê força, porque eu já sou de idade, eu não consigo carregar tantas toras. Mas a minha família necessita, porque o pagamento era de acordo com o número de toras que você conseguiria levar. E eu tinha um dinheiro, assim, mais ou menos uns R$100 no bolso. Eu queria dar para ela, falei assim, eu tenho esses R$100 aqui, eu quero dar para a senhora. Ela falou, não, você não veio me dar dinheiro. Eu não quero trocar essa oração por recurso. E você veio aqui para me abençoar, eu não quero o seu dinheiro. Eu falei, mas você está precisando, eu quero te dar. Ela, não, você veio aqui para orar por mim, eu não quero seu dinheiro. Eu falei, gente, aquilo me quebrou, porque se fosse eu ia falar, eu tô precisando dar o dinheiro. Me dá o dinheiro. Ela falou, não, eu não quero que isso se torne uma barganha. Que você escute a minha necessidade e ache que eu estou te pedindo dinheiro. Você veio aqui para orar por mim, e é isso que eu quero, para me abençoar. Aí eu falei, nossa, Jesus, tapa na cara, tipo assim. É porque talvez aqueles R$100 resolveria o problema imediato, né? Mas ela queria uma solução sustentável. E aí nisso eu orei por ela, a gente orou pela casa, pelo filho que não estava no lugar no momento. E ela falou, você precisa orar por uma amiga minha. E orar por algumas pessoas. Gente, eu esqueci, preciso voltar na história, porque eu esqueci uma parte. Fica à vontade, vai lá. Então, no primeiro dia, quando eu cheguei nessa cidade, eu fiquei 2 semanas. Eu tenho uma Instax, que é aquela máquina que tira foto automática. Sim. E eu tinha esquecido as pilhas na minha cidade, com o Joseph. Eu falei para um amigo meu, vamos lá numa tendinha comprar uma pilha? Ele falou, vamos. A gente foi numa tendinha, só que eu não podia ir sozinha, porque era perigoso. Ele foi comigo, estávamos numa fila. E tinha uma senhora bem pequenininha, mas aparentava uns 40 e poucos anos de idade. E ela tava com aquele celular Nokia, sabe, de cobrinha? Sei. Aquele lá, Sei. bem antigo. Sei. Bem antigo. Primeirão. Aí eu falei, faz tempo que eu não vejo esse celular, né? E ela tava conversando com o senhor da tenda, explicando que ela queria carregar o celular. Foi pelo gesto que ela tava falando, foi que eu entendi.
E como a gente também não falava a língua dela, e nem o ambiental comigo falava a língua dela, porque a Índia tem milhares de dialetos. Uhum. Eu sei que o homem afastou o celular dela, mandou ela embora. E falou, não quero você aqui, sai daqui que você é tipo imunda. Sai daqui. Porque provavelmente ela era Dalit e era mulher. E aí nisso eu falei para um amigo meu, vamos lá ajudar ela, a gente pode comprar e carregar o celular por ela, você pode carregar por ela, e já que ele não quer atendê-la. Aí nisso que a gente estava conversando, ela sumiu na multidão. Nunca mais eu vi a moça, naquele contexto. Aí o homem não tinha a pilha que eu queria, parecia uma pilha muito velha, eu não quis comprar, eu voltei. E aí voltando para a história da viúva, que vamos orar na casa das pessoas, eu quero que você ore na casa de uma amiga minha. Eu falei, tá bom. Isso a gente foi na casa de uma outra menina, que ela tinha uns 14 anos mais ou menos, e ela era a única cristã da família dela, a gente orou por ela, que ela passava um tempo muito difícil. Ela falou assim, essa menina que você queria que a gente orasse? Ela, não essa pessoa. A gente foi na casa de uma outra senhora que também passava muita dificuldade, tinha 5 filhos, o marido também trabalhava muito, ela trabalhava muito, a gente orou por ela, foi na casa dela. É essa casa que a senhora queria? Não é essa casa. A gente foi na casa de uma outra pessoa que era um senhor leproso, que tinha também muita dificuldade, estava com um problema nas pernas, a gente orou por ele. Aí a gente foi numa outra casa. E quando a gente bateu na porta da casa, quem que era? A senhora do telefone. A probabilidade de encontrar essa pessoa era 1 em 1 milhão. Porque, e ser amiga, e ser a pessoa que a gente vai na casa de uma pessoa para você orar por ela. Ser especificamente essa pessoa, gente, eu sempre me arrepio com essa história. Ainda mais na Índia, né? Que tem tanta gente que a probabilidade diminui. Achar um grão de areia num palheiro. Não era nem agulha. O palheiro é um grão ao de quadrado na Índia. É. Aí nisso eu encontrei com ela, eu fiquei assim, é a moça da pilha, do dia da pilha, primeiro dia que eu vim aqui, eu queria ter ajudado ela e não pude. E ela me viu, ela sabia que eu era brasileira, porque veio mais pessoas comigo, e ela ficou toda entusiasmada, pegou um tapete com o vizinho, pegou cadeiras com os vizinhos e começou, eu preciso ir ali comprar um refrigerante. Eles faziam questão de trazer refrigerante pequeno, que nem para eles tinham, mas ela fez questão de comprar bolacha, refrigerante, trouxe. E ela tava assim, tipo, meio Marta, preciso arrumar minha casa porque a pessoa tá aqui, né? E ela ficou assim, toda esbaforida. Eu falei, não precisa nada disso, eu vim aqui orar pela senhora. Ela, não, eu quero te receber da melhor forma. E quando ela acalmou, ela sentou, eu sentei, ela queria que eu sentasse na cadeira e elas no chão. Eu falei, não, vai todo mundo sentar junto. A gente sentou assim no tapete. Eu falei assim, eu vim aqui para te falar uma coisa. Deus te viu quando ninguém te viu. Deus olhou para você enquanto o mundo estava te dando as costas. Aí eu contei para ela o negócio da pilha. Naquele dia Deus falou muito que como você é importante. Ela começou a chorar, porque desde a infância ela era rejeitada, ela era órfã, ela foi abandonada, ela passava muitas questões de miséria, de abandono e de rejeição. E eu falei para ela, olha, na minha vida eu passei por muitas questões de rejeição também, então eu te entendo, eu sei que Deus, Ele me amou, Ele cobre toda essa falta de amor que você está sentindo. E eu comecei a orar por ela, meus vizinhos começaram a aparecer, todo mundo começou a chorar. Foi uma glória de Deus naquele quarto, naquela casa. Porque todo mundo viu de testemunho aquilo que tinha acontecido. Sim. De que eu ter encontrado com ela, do milagre que foi. E aí todo mundo começou a chorar, ela começou a chorar, ela foi curada naquele dia de rejeição. Glória a Deus. E aí nisso eu saí, os vizinhos começaram, vai na minha casa, e vai na minha casa, e vai na minha casa. E aí começou a juntar uma multidão. E aí o pastor falou, temos que ir embora, porque agora está perigoso. Porque na Índia também tem perseguição. Isso começou a juntar muita gente. Eu subi na moto de um irmão da igreja e tive que ir embora, porque a perseguição, os hindus estavam chegando para querer nos atacar. E a gente foi embora. Mas é uma história que você pensa assim, Deus, ele é tão específico. Ele sabe a nossa história, ele sabe todo aquilo que às vezes ninguém está vendo, Deus não está me vendo. Deus está vendo, Deus está enxergando. Não importa o que seja. E às vezes eu fico olhando para essas histórias, questões da minha vida que muitas vezes parecem paralisadas. Deus, você não está vendo, parece que não está acontecendo nada. E tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Existem todo um quebra-cabeça que é necessário. Você sabe que fez muito sentido isso que você está falando, porque me remeteu àquela passagem bíblica que Cristo fala assim, vocês farão coisas iguais, maiores que eu faço, que eu fiz, que eu faço. Porque quando tem essa palavra, vocês farão coisas maiores ou iguais maiores, a gente só pensa em
O que remete à nossa mente é milagre, certo? Mas essa situação em que você vai para a casa de uma mulher e os vizinhos começam a chegar, a multidão começa a se estabelecer, foi o que Cristo passou. Parece a igreja primitiva, Parece, né? Atos. Entende que, então, assim, né? E esse é o objetivo, né? Sal da terra e luz do mundo. É quando você consegue ser testemunho. E as pessoas começam a testemunhar e começam a ver, eu conheço essa vizinha, eu conheço essa mulher, eu sei da história dela, eu sei que ela vive sozinha há muitos anos. E quem é essa pessoa que veio orar por ela? Quem é essa pessoa que contou essa história? E essa história vai se multiplicando e vai se propagando para outras pessoas. E você vê que interessante, Gui, eu tive uma revelação esses dias atrás, porque foi lá no Mergulhando, estava dando aula e tal, e falei sobre a mulher de Samaria, em algum momento. E naquele momento me veio à cabeça, porque a gente sabe que a igreja se deu em Atos. Correto? Iniciou em Atos. Mas aquela mulher de Samaria foi aonde Jesus estabeleceu o verdadeiro evangelho para uma pessoa que não era judeu, e era rejeitada. Correto? Então você vê que Jesus já tinha estabelecido a aliança da igreja com aquela mulher, o evangelho com aquela mulher. É bem isso mesmo. É verdade. Eu fico assim, que para Deus, quando existe toda essa questão de rejeição, de você é um povo indigno, você não merece, Deus olha para essas pessoas e fala, não, eu conheço você, eu sei teu nome, eu sei de onde você veio e eu lembro de você. É tão gostoso, né, você saber que você é amado de forma pessoal. Cada detalhe seu é conhecido pelo Criador do universo, gente. Verdade. É incrível. E quando a pessoa entende isso, pra gente é até um pouco clichê falar, né? Porque a gente ouve isso em todo quanto é lugar, né? O Brasil é super cristão, né? Muitos nominais, mas tá bom. Você ouve isso com frequência. Mas, pô, pra uma mulher ali, Dalit, né, que você falou, que talvez nunca tenha ouvido isso na vida, nem da família. Tudo bem. Ouvir isso é algo transformador. Para ela, assim, foi muito impactante e eu tive o privilégio de participar por isso. Eu teve uma certa feita, né, uma outra história. A gente viajava muito de trem na Índia. E os trens... São lindos, maravilhosos, só que não. Luxuosos. E eu fui com um amigo, o Franklin, a gente foi viajar e a gente falou, a gente vai evangelizar no trem. Deixa eu te fazer uma pergunta, é verdade que os trens na Índia, eles sempre atrasam? Olha, depende do trem, mas os que eu peguei atrasaram. Eu fiquei sabendo dessa história aí, Rodrigo. Verdade? Sempre atrasa o trem na Índia. Sempre Pô, atrasa tipo assim 2 horas, tipo, muito atraso. Eu teve uma vez que eu fiquei com medo que 1 hora atrasado o trem, demorou. Assim, só que tem um aplicativo pra averiguar, né? Pelo menos tem aplicativo. Tem. E aí, eu e o Franklin, a gente tava no trem e a gente falou, vamos evangelizar, vamos falar de Jesus pra alguém nesse trem. E a gente... Só que na Índia a gente tem que, como naquela época de Jesus, tem que contar histórias. Você fala assim, olha, Jesus te ama. Não, eles já têm muitos deuses. Acrescentar um deus a mais para eles é tipo, não, vamos aqui, vamos acolher, mas um tá bom. Então a gente tem que meio que falar para eles, olha, de onde veio Jesus, a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, tem que ter todo um contexto para que eles entendam que Jesus é singular, que Jesus não é qualquer deus. E nisso tinha um menino que na Índia os assentos são numerados dentro do trem. Só que não são, tipo assim, tem gente que rouba o seu assento. E nisso esse menino pegou e meio que usou, deitou onde era o nosso lugar. Aí o Frank foi falar pra ele, olha, aqui é o nosso lugar, tá numerado e tal. Ele, não, eu vou parar no meio de um lugar, eu não vou ficar muito tempo, só pra eu descansar, eu tô muito tempo em pé. Aí eu falei, Franklin, deixa, a gente tá mais ou menos vazio aqui, deixa ele aí, né? A gente começou a falar de Jesus pra ele. Eu falei, vai que essa é uma oportunidade de a gente compartilhar o evangelho com ele. Ele falou, não vamos brigar com ele, não. Eu falei, não vamos trazer ele pra gente. E isso a gente começou a conversar com ele, porque ele meio que ficou meio sem graça, que a gente foi muito solícito com ele. A gente começou a falar. E você já conhece Jesus? Eu falei, não. Ele, na cabeça dele, Jesus tinha casado com Maria Madalena e tinha tido um filho. Essa é a ideia de Jesus que ele tinha.
A gente começou a conversar e falamos durante horas pra ele. E ele foi, tipo assim, eu tô ouvindo, não quero saber. Não, ele ia perguntando, ele queria saber. E ele nunca tinha visto uma Bíblia na vida. Então a gente foi a primeira pessoa a mostrar a Bíblia pra ele. Isso aqui é uma Bíblia dividida em capítulos, versículos. Ele nunca tinha visto uma Bíblia. Sabe o que é a oportunidade, o privilégio de mostrar a Bíblia pra uma pessoa pela primeira vez? Gente, não paga. Deve ser incrível, não paga. Nunca ninguém vai conseguir retribuir aquele sentimento de, gente, eu tô mostrando uma Bíblia pra uma pessoa a primeira vez. E ele ficou super, assim, extasiado com aquilo. Falou, nossa, isso é uma Bíblia, eu nunca tinha visto. Isso foi na época de 2012 também, né? Hoje em dia existem mais aplicativos, existem mais... muito mais... Até mesmo aquele filme, a série The Chosen, é muito mais amplificado, né? Pelo caso da internet. Mas em 2012, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. Poxa, então, realmente foi uma novidade. Mas existem lugares no mundo que realmente as pessoas exatamente, nunca até viram hoje. Bíblia. E aí a gente mostrou pra Bíblia pra ele, e era uma Bíblia em inglês. E ele falava inglês até um pouco bom. E aí essa Bíblia eu tinha comprado em Londres. Eu falei, vou te dar essa Bíblia. Aí eu escrevi pra ele na capa, falei assim, vou te dar de presente. O maior presente que você pode ter na vida é essa Bíblia. E aí ele ficou todo feliz, desceu 3 horas da manhã no ponto dele. E se a gente tivesse um riozinho ali, a gente batizava ele. Mas não tinha rio, não dava pra batizar. Porque a gente tava no trem, porque ele ficou muito entusiasmado. Realmente ele Só entendeu. jogava uma aguinha aqui, ó. Não dava, mas na hora a gente não pensou, né? É. Mas a gente explicou tudo, a gente falou pra ele que era batismo, ele falou, eu vou procurar. E eu espero um dia encontrar com ele também no céu. Aí a semente foi plantada de novo. semente foi plantada. Ô, Jéssica, eu tenho uma dúvida. Você já foi para vários países pregar o evangelho, né? Mas em relação à China e à Índia, qual que é a grande diferença, assim, em termos de evangelho? As igrejas são mais fechadas de um lado do que o outro? Existe mais perseguição em um país se comparado com o outro? Como é que é? São questões complexas, de se falaram Wine. Ou é igual, enfim? Então, na Índia a liberdade ela é bem maior, em certo ponto. Porque as igrejas, em alguns pontos na China, elas são mais supervisionadas, né? Sim. Existem todo um contexto de... A China saiu da janela 1040? Não, né? Ainda tá. Ainda tá, né? É o número 10, se eu não me engano. Número 10. Então, são várias questões que são aplicadas, né? Até por uma questão de cuidado e controle pelo governo. Na China, existem igrejas, mas elas são mais supervisionadas. O governo ele tem uma certa... um certo cuidado maior. Do que na Índia, é mais aberto em cidades grandes. Então, qualquer pessoa consegue ir na igreja, mas você não pode fazer de forma pública um evangelismo sem autorização. Então, exemplo, já em cidades mais pequenininhas, as pessoas sofrem mais retaliação. Exemplo, eu conheço um missionário que é até da igreja, que faz parte do Bola de Neve, que ele começou a igreja no meio do nada. É uma vila, assim, que você olha nada para um lado, nada para o outro. E ele começou a chamar as crianças, e começou a evangelizar as crianças e abriu uma igreja com 40 crianças. E ele começou a evangelizar, isso vieram os pais das crianças. Ele começou a evangelizar tanto que a igreja começou a encher. Tanto que começou a retaliação ao redor, que as pessoas começaram a apedrejar, queimar a igreja, ele teve que reconstruir. Meu Deus. E teve um dia que trouxeram uma pessoa super endemoniada para ele. E eu sei porque eu conheci essa pessoa. Não é uma história de um amigo meu. Eu conheci ele de verdade. E trouxeram uma pessoa super endemoniada para ele. E falou assim, se você não tirar o demônio dele, a gente vai te bater. Aí ele orou pelo cara. O cara saiu o demônio, ficou bem. E ele não sofreu nenhum dano. Mas constantemente acontecia isso. De sofrer retaliação, jogarem pedra nele. Ele sofreu algum tipo de xingamento ou querer brigar com ele de um ponto. Agora, a Índia está um pouco melhor. Mas em alguns lugares, né, como Caxemir, alguns lugares na Índia, em que a perseguição ela é muito mais extrema, dependendo do povo e dependendo do lugar onde você está, os hindus eles acabam trazendo um pouquinho de perseguição. Por quê? Existe uma questão na Índia, se eu não me engano, se você nasceu hindu, você não pode mudar para cristão. Se você nasceu cristão, que bom para você. Mas você não pode se converter, porque é o seu karma, você nasceu para ser isso. Então, se você nasceu cristão, que bom. Mas se você nasceu hindu, você não pode se converter a outra religião. A outra religião. Então, esse é o porém.
do hinduísmo. Você querer converter ou mudar de religião. Se você é muçulmano, tudo bem. Ninguém vai te retalhar, ninguém vai brigar com você. Mas essa conversão de mudança que para eles não entra na cabeça, que não é algo tipo normal. Então, não sei se agora mudou muito, mas na época que eu estava, essa era uma das grandes dificuldades, né? Essa é a diferença que eu vejo. Legal. E dos outros países que você visitou, tem algum que foi mais complicado? Não, os outros são mais, que nem eu tive no Peru recentemente, mês passado. E eu achei que no Peru não tinha nenhuma perseguição. Achei Peru, gente, que país maravilhoso. Por favor, conheça o Peru. A comida é maravilhosa, né? Gente, é uma das melhores comidas que eu já comi na vida. É Um verdade. dos lugares mais legais que eu já fui na vida foi o Peru. Peru. E aqui pertinho, tipo... Dá não pra ir tranquilo. Dá pra ir tranquilo, tem até ônibus pra ir e tal. É um rolezinho, mas dá pra ir. Dá pra chegar. Quem quer vai. Venda umas milhas e consiga, né? Hoje a gente vende milhas. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo que existem muita perseguição por parte da Igreja Católica contra os cristãos evangélicos. Pessoas que perdem emprego, pessoas que perdem... exemplo, o pastor não estava conseguindo alugar um lugar porque era para a igreja. E por ser cristão evangélico, não poderia alugar porque é só para católicos. Então, existiam muitas poréns desse tipo de você é cristão evangélico, não quero muito falar com você, ou você não pode trabalhar aqui, ou você não tenho muito que me relacionar com você, porque você é de... Existem todo um sistema, um tradicionalismo muito forte, do qual eu não tinha nenhum conhecimento que tão perto aqui existia essa perseguição. Então eu fiquei bem assim, nossa, que interessante, né? Porque a gente não tem noção. Assim como no Brasil existem alguns lugares que existem perseguição, a gente não tem nem noção. Verdade. Você sabe que nós recebemos, foi episódio retrasado, o William, né, que é missionário na Colômbia, ele falou a mesma coisa. Isso. Ele falou que é isso. Você tem essa divisão, católicos e o que ele chamou de cristianos, né? Que é estranho, né? Você fala que você divide católico e cristão, porque na verdade todos são cristãos. É isso. Mas existe essa separação mesmo, é interessante, eu não sabia. Ainda o pior na Colômbia é a questão das Farc, né? Das Farc, aí é perseguição mesmo, né? Que crianças são raptadas e por ajudar o Portas Abertas, né? A gente tem contato de até mesmo histórias, né, de pessoas que passam perseguição e que são... Você fala, eu não passo nem um terço do que essas pessoas passam. E elas têm aquela questão, estou feliz por poder participar dos sofrimentos de Cristo, né? Ser participante do sofrimento de Cristo. De ter essa ideia. Sim. Você lembra qual que é o top 10 aí de perseguição do Portas Abertas? O número 1, gente de cabeça. O número 1, o que eu saiba, é Coreia do Norte, depois vem a Somália, se eu não me engano. Não, Afeganistão, Somália. Ai, gente, eles me pegaram agora, preciso de uma cola. Preciso de uma cola, porque eu deveria saber, né? Fala alguns. China é o 10º, né? Mas é Coreia do Norte. Tem a Índia também, Coreia, Somália, Iraque... Afeganistão. Aquela faixa islâmica, né? Grande parte de 10, 40 ali, sim. é aquela área mesmo. Sim. Mas eles me pegaram agora, eu vou ficar com vergonha, Não, porque provavelmente... Sem problema. Poxa, sacanagem, né? Não foi nem combinado. Né? Não foi combinado, né? Não foi nem mas colocado o primeiro no roteiro. É a Coreia do Norte. Ô, Jéssica, você estava contando em off pra gente um pouquinho do seu... matrimônio, Menina, seu casamento. Essa é uma boa história. Não, também. eu fiquei super empolgado com a sua história. Então, gente, eu posso não parecer, graças a Deus, isso é bom, mas eu tenho sou mais velha, né? Eu tenho 38 anos. Você fala, nossa, né? Pode parecer ou não parecer, não sei se parece ou não. E eu casei mais velha. Eu casei com 35. E eu já tinha... Eu tô terminando de escrever um livro que fala sobre isso, que o nome do livro é Cansei de Esperar. E eu já tinha, desistido, realmente. Eu achei que eu não ia casar. Achei que não era o plano de Deus pra minha vida, eu ia continuar fazendo missão, ajudando pessoas, me voluntariando, fazendo a obra de Deus. Eu achei que esse seria o meu ministério. Achei que essa seria a vontade de Deus pra minha vida. Mas o Senhor sempre surpreende.
Porque eu sempre fui uma pessoa que me vislumbrava muito com as coisas. Criava histórias na minha cabeça. Então, na minha cabeça, eu já tinha casado com a pessoa nem sabia que eu existia. Sabe aquela coisa? Tipo, ai, fulano é tão legal da igreja, me deu paz do Senhor. Eu tinha essas ideias, gente. Eu não vou mentir, porque eu era dessas. O menino dava paz do Senhor pra você, tipo, eu acho que ele tá afim de mim. Vou casar com ele, já sei o nome do nosso cachorro, o nosso filho, como vai ser a nossa casa, a cor da almofada. Eu já sabia tudo da minha cabeça, mas Fantástico. a pessoa nem sabia o que existia. Então, por isso, eu sofri muita defraudação emocional, que eu mesmo criei. Muitas frustrações que eu mesmo causei. Então, por esse emocionalismo, por essa defraudação que eu colocava no meu coração, eu criei muitas expectativas em pessoas. Coloquei, talvez seja a pessoa. Aí, o meu pastor, coitado, sofreu. Quando eu chegava falando, pastor, eu tô gostando de fulano. Mas você tem certeza? Tenho, é essa pessoa, vou orar. Tá bom, filha, a hora. Passava um mês. Não, pastor, eu tô gostando de outra pessoa. Não, pastor, é isso aqui. Você tem certeza? Você não tá afim do fulano no mês passado, mas mais ou menos isso. Dava um curto espaço de tempo, eu já tava gostando de outro. E depois, não, o fulano já tá orando com outra pessoa, desisti dele. Ele não é pra mim, é outra pessoa. E tava ali o outro e outro. E nisso, gente, era uma questão que eu precisava ser curada. Eu precisava ser transformada. Porque eu não confiava em Deus e eu tinha essa questão de rejeição que eu precisava ser amada. Eu queria simplesmente que alguém me amasse. E aí, depois de uma frustração, uma defraudação que eu passei, eu decidi, Deus, vou pegar meu coraçãozinho, vou colocar dentro de uma caixa, vou fechar e vou dar a chave na tua mão. Nunca mais, Deus, eu quero gostar de alguém antes. Eu quero realmente que essa pessoa, ao me encontrar, ela não ache nenhum sentimento, nenhuma paixão, ela não me ache nenhuma emoção, mas ela vai encontrar meu coração, as minhas emoções na tua mão. Ela precisa orar para encontrar meu coração na tua mão. Não vai encontrar em mim. Eu fiz esse propósito com Deus, porque eu já estava cansada de tanto ser defraudada e realmente me deixar passar por essas questões. E eu tava na China, eu tinha uma amiga minha. Gente, essa história vai pro ar, meu Deus do céu. Se você quiser contar. Não, porque eu já contei essa história milhares de vezes e vai ser bom, porque agora eu vou falar pra pessoa. Você quer ouvir essa história de como eu casei? Vai lá no podcast, com o cara, e você escuta a história toda. E eu tenho uma amiga minha chamada Gabriela, que eu amo muito a vida dela, ela tá lá na China. E ela falou pra mim, Jéssica, eu tenho uma amiga que ela conheceu o marido dela nesse aplicativo cristão. Vou deixar claro, não foi Tinder. É um aplicativo cristão. E ela é missionária, e ela conheceu o marido dela, e eles vão se casar e eles vão morar em Londres. Aí eu olhei pra cara dela e falei, impossível. Isso é muito rolê, não tem nada a ver. Não, ela é mó bênção, menina, ela é mó de Deus, ela é igual você, tipo, certinha. Tipo assim, eu tenho orgulho de falar que eu casei virgem, que eu esperei no Senhor, esperei 17 anos pelo meu marido. Não beijei, tipo assim, fiquei beijando ninguém. Eu vou fazer um test drive. Eu tinha esse negócio de eu tô afim do fulano, mas eu nunca beijei fulano. Eu esperei 17 anos pelo meu marido. Beijei meu marido no altar, graças a Deus. Isso foi uma escolha minha. Fui de escolher esperar. E eu beijei meu marido no altar. E aí nisso ela falou, entra nesse aplicativo, vai que você encontra alguém. Eu falei, E nesse dia eu tava tão entediada, gente. Eu tava olhando pra parede, não tinha nada pra fazer, não tinha prova pra corrigir, não tinha nada pra fazer, não tinha acontecido nada. E nesses dias de não tenho nada pra fazer, você cria algo pra fazer. Eu me inscrevi no site. E eram vários formulários, desde se você era batizada, quantos anos de batismo, se você bebia, se você fumava, se você acreditava em pós, pré, se você era... Todas essas questões cristãs eram respondidas naqueles formulários. Depois de passar horas preenchendo o formulário, eu conversei com 3 pessoas. Não conversei com muita gente. Aí o primeiro menino, ele fumava maconha e ele falou assim, eu fumo maconha, eu quero me libertar, eu preciso de Jesus. Eu falei, precisa mesmo. Porque você veio aqui num site pra buscar um amigo, uma esposa. Você tá precisando de Jesus, você não tá precisando de uma esposa. Eu comecei a evangelizar ele. Eu fiquei lá falando de Jesus pra ele. Ele foi até pra uma clínica, não ficamos amigos, logicamente que não, mas pelo que eu acompanhei ele no Facebook e no Instagram, ele começou a buscar Jesus depois disso. Graças a Deus, ele é casado, casou, tudo bem. Aí a segunda pessoa que eu conversei foi um cara. Ele, que legal, você é do Brasil. Eu quero uma foto do seu pé. Ele queria que eu mandasse uma foto do meu pé. Tipo aquela pessoa que tem fetiche.
Eu falei, você tá doido, você tá maluco. Eu bloqueei ele me bloqueou. Eu não vou mandar foto do meu pé, coisa nenhuma. As primeiras experiências já não foram tão Aí eu já boas, tava né? pronto de deletar aquele aplicativo. Eu falei, meu, esse negócio não é pra mim, esse negócio é doideira. E eu vou deletar. Aí nisso, meu então marido, Roman, me mandou uma mensagem. Nossa, que raro, né? Isso em inglês, né? Porque ele fala inglês. Uma menina brasileira na China dando aula de português. Que coisa estranha isso, né? Que coisa diferente. Aí a gente começou a conversar. Na primeira conversa a gente conversou 3 horas. E ficou conversando. E o assunto vinha, falava de Jesus e da Bíblia, e versículo tal, e viagem e tal. A gente ficou conversando durante muitas horas. Aí passou uma semana a gente conversando, quase todos os dias. Eu falei pra ele, olha, eu não quero mais conversar com você. Porque eu não sei. Eu não tinha nenhum sentimento por ele. Porque eu não tinha lembrado da história do coração dentro da caixinha da chave. Eu não criei nenhuma expectativa, eu não fui atrás dele, eu não tinha nenhum sentimento. E aí eu falei pra ele, eu não quero mais conversar com você, porque eu quero ficar focada no que eu tô fazendo aqui, eu tô trabalhando, e eu quero realmente focar nas coisas que eu tô fazendo aqui, e eu não quero nenhuma distração. Ele falou, poxa, eu realmente tô gostando de você, eu queria algo. Eu falei, eu sinto muito. E isso foi em novembro de 2018. Aí eu falei, não quero mais conversar com você. Nisso, em fevereiro, eu fui fazer uma viagem para a Índia. E ele sempre curtia as coisas que eu fazia. E eu nunca mais falei com ele. E aí, em março de 2019, minha mãe, ela sempre falou, desde a primeira foto que eu mostrei pra minha mãe, né? Falei, olha, esse menino aqui tá afim de mim e tal. Ela, você vai casar com esse menino. Ele vai ser o pai dos meus netos. Eu falei, mãe, a senhora tá mais doida que não sei o quê. Não tipo tem. Um profeta de casa? Né? Falei, não, mãe, você tá doida. Ela, ora, vai que Deus fala com você. Eu falei, não vou orar nada. Aí nisso, em março de 2019, lembra aquele menino? Você já orou? Aí nisso ele mandou uma mensagem, e aí, tá tudo bem? Eu não dei muita bola pra ele, mas eu precisava que ele me ajudasse numa tradução de uns slides, que eu ia dar aula de inglês. Nossa, você me ajuda na tradução pra ver se tá tudo certo? Ele corrigiu os slides, fez tudo certinho. E aí eu falei pra minha mãe, aquele menino me mandou mensagem hoje. Ela, você já orou por esse menino? Ora, porque é de Deus. Deus vai falar com você. Custa nada você orar. Aí nisso, eu falei, quer saber? Acordei cedo no dia seguinte. Falei, vou orar. O máximo que Deus vai falar? Não. Aí eu levantei bem cedo, tava de joelho orando, quando uma amiga que nunca me manda mensagem, nunca me mandava mensagem, me mandou um áudio. Eu falei, deve ter acontecido alguma coisa. Aí eu tava de joelho, porque quando aparece aquela notificação, oi, tudo bem? Eu não ia responder, porque fez um barulho, mas era um áudio. Eu falei, vai acontecer alguma coisa. Eu parei, eu tava orando, e comecei a ouvir o áudio dela. E ela falava assim, amiga, eu tive um sonho com você, eu sonhei que tinha um menino assim, assim, assado, tava sentado num sofá vermelho. Ele gostava muito de você, mas você não queria nada com ele, não tinha certeza o que você queria. E ele tava muito apaixonado por você. Ela falou, vai que o seu varão tá chegando, hein? Vai que é de Deus. Aí eu falei pra ela assim, tá bom, vou orar. Isso eu desliguei, ela descreveu ele todinho. E a primeira foto que ele me mandou, ele tava sentado no sofá vermelho, e ela falou o jeito que ele era. Caramba. Descreveu ele todinho, sem nunca ter visto. E ela não sabia dessa história do menino, nem nada. Aí eu liguei pra ele, falei, olha, a gente precisa orar. E aí ele falou, precisamos mesmo. A gente começou a orar, ficamos um mês orando. Aí eu falei com o meu pastor, expliquei tudo. Ele falou, meu Deus do céu. Ela falou, a gente precisa conhecer esse menino. E aí o presbítero da minha igreja, tem um líder da minha igreja, tem uma casa nos Estados Unidos. Ele viajou até a casa do presbítero da minha igreja. Fizeram uma entrevista com ele, perguntaram tudo, e aí nisso meu pastor abençoou. Só que isso foi em 2019. Em 2020 veio o quê? Pandemia. Ninguém viajava para lugar nenhum, a gente não pôde se conhecer pessoalmente. Nessa época você estava na China? Não, estava no Brasil, porque a China fechou. Fechou na pandemia, teve que voltar. E aí eu voltei pro Brasil. Aí nisso, em 2021, a gente se conheceu pessoalmente. No México, e junto com a mãe dele. Maravilhosa essa história, no México. No México, porque eu não tinha... Porque eu lembro desse Paranauê aí, que a galera, por exemplo, não posso ir do Brasil para tal lugar, mas do México para tal lugar eu posso. Então a galera se deslocava pro México. Isso. Para continuar a viagem. Aí nisso a gente se conheceu no México, porque eu não tinha visto para os Estados Unidos. Uhum. E aí ele veio, a gente se conheceu e a gente casou em agosto de 2021. A gente se conheceu em janeiro e casamos em agosto. Janeiro, fevereiro
Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Isso. Eu e a Suane, a gente namorou, noivou e casou em 6 meses. Foi menos Foi mesmo ainda. isso. Mas essa é a história. Resumindo, né? Tem muitas coisas. Cara, muito interessante essa história, hein? Muito. E linka, na verdade, com o livro que você tá escrevendo agora, né? Isso. Você quer falar um pouquinho do livro Então, o livro que eu já escrevi, que né? você já escreveu? Que é o livro infantil. Boa parte desse livro tem muito a ver com a minha história, porque quando eu era criança eu sofri muito bullying, tinha muito problema com autoestima. E eu tinha muito problema de me olhar no espelho. Eu tinha vergonha do espelho. Então eu tinha vergonha da minha pele, do meu cabelo, eu tinha medo de me olhar no espelho. E essa é a história de uma menina que ela tem esse medo do espelho e ela foge do espelho, até um ponto que ela encontra com Jesus. E são 2 livros em um. Então, Muito legal. é 2 livros em um. E essa outra achei. história, a história de um menino que eu conheci na Índia, que ele tinha medo de tudo. Então, essas histórias são histórias reais. E eu acredito que encorajam muitas crianças. Que eu quisera quando era pequena, ter histórias que me ajudassem Com certeza. com autoestima, ou com medo, ou com vergonha que eu tinha. E eu não tinha nenhum recurso para mim. Um lado chama Tô Com Medo Isso. e o outro? Espelho, espelho meu. Que legal. Um é baseado na história da Ah. Jéssica, o outro é baseado na história de um menino Isso. indiano. E esse livro nasceu numa época muito difícil da minha vida, que é uma época da espera. E eu estava na conferência do Bola de Neve, quando eu conheci um irmão que fazia desenho. E eu já tinha essa história há mais de 15 anos no meu celular. Escrita, assim. Sério. Caramba. Eu tenho muitas histórias escritas, muitos livros, mas eu não tenho tantos recursos, porque é muito caro, né? E eu já Pra escrevi publicar, vários né? livros. Mas esse livro estava guardado e nisso o Rony Chaves pregando falou assim, esse ano vai ser o ano do empoderamento feminino. E tem mulheres aqui que têm coisas guardadas há muitos anos que vocês precisam colocar para fora. E na hora Deus falou comigo, você tem algo guardado que você precisa colocar para fora. Aí tinha um menino do meu lado, que era o irmão lá do Rio Grande do Sul, que ele fazia o desenho das camisetas do pastor de Porto Alegre. Uhum. E é o pastor Alexandre, né? Alexandre? É, É o pastor Alexandre. E ele fazia os desenhos da camiseta dele. E eu falei, você não quer fazer o desenho do meu livro? Ele falou, faço. E aí, nisso, eu tava vendendo as coisas do Joseph da Índia na hora. Ele pegou meu contato. Só que não foi ele que fez. Quem foi que fez foi a Paola e o John, que é lá da igreja de Porto Alegre também. Me passou o contato deles e a gente entrou num contato, fizeram o orçamento, fizeram o livro nasceu depois de 9 meses. Que legal. Legal. Isso foi assim. Minha vida tem um monte de história, né, gente? Que legal. Meu Deus do E céu. é por isso que você tá no podcast. Sim. A Sim. gente gosta de história. É o que você falou, né? Você comentou, né? Que pra você pregar o evangelho na Índia, você precisa de uma história. É. E a história é uma ferramenta fantástica Sim. pra você envolver. É. Porque é a maneira que Cristo levava o evangelho, né? Parábolas. Parábolas. Não, uma história que é engraçada. Eu fiquei na casa de uma senhora nessa vila. E ela não sabia ler. E ela queria muito ler, só que na língua dela só tinha a Bíblia do Novo Testamento, do Antigo Testamento não tinha. Então ela sempre lia a Bíblia pelas pessoas que liam na igreja, só mais as histórias do Novo Testamento. A gente estava reunido na casa dela, jantando no chão. Ela falou, tem alguma história que a senhora quer que a gente conte para a senhora, né? Que a senhora não sabe, já que a senhora não sabe ler e tal. Não falamos assim, né? E a gente falava, a senhora conhece a história do Jonas? Eu falei, essa eu já sei. E essa história? Essa eu já sei também. A gente ia contando as histórias para ela, a senhora já sabe. Aí teve uma história que ela não sabia, que era da viúva de Sarepta. A gente começou a contar a história para ela. Ela multiplicou os vasos. Nossa, mas como ela ficava assim, extasiada, porque ela nunca tinha escutado aquela história. Cara. E para ela foi tipo assim, nossa, Inovador. que legal, porque é uma questão que ela entendia, porque ela tinha vasilhas na casa dela. E era uma coisa da realidade dela, de que ela também já passou dificuldade, de que ela já viu coisas na casa dela serem poucas, de terem... que Deus podia multiplicar na casa dela. Essa era a intenção que ela... Isso, como o evangelho entrou no coração dela, e ela falou, meu, Deus pode multiplicar os meus recursos também, Deus pode multiplicar as vasilhas, eu só preciso pedir emprestados para os meus vizinhos. Aquilo para ela foi tão normal, era o alcance dela. O evangelho chegou ao entendimento e ao alcance da realidade dela. Legal, né? Isso também foi uma história legal. Sim, cara. E, Jéssica, missões transculturais.
assim, você foi chamada para fazer missões, né? Você é uma missionária de carteirinha, né? Tá na carteira de trabalho. Não sei. Eu prefiro eu gosto muito das histórias de Paulo, de como Paulo se intitula. Eu, escravo, eu, prisioneiro. E poucas vezes ele fala eu, apóstolo. Mas essa questão de eu, apóstolo, era simplesmente para dizer, gente, eu sou apóstolo porque eu estou na mesma linha que vocês, no mesmo evangelho, na mesma questão de Pedro e dos outros apóstolos. Mas não para me intitular, eu sou apóstolo porque eu sou melhor do que vocês. Mas quantas vezes ele se colocou numa posição de eu, servo, eu, prisioneiro. É verdade. Então eu gosto... É verdade. Porque hoje em dia essa questão, eu sou missionária, é tão batida, é muito mais pelo título do que pelo exercício. Então eu nem gosto muito de dizer, eu sou missionária. Eu gosto de dizer, eu tô aqui para servir. Eu tô aqui para que Deus use as minhas mãos. Aonde quer que eu vou, eu falo, Deus, usa as minhas mãos. Usa os meus passos, tudo que o Senhor precisa de mim. Eu tô aqui disponível. Eu estou aqui para exercer o eis-me aqui. Envia-me a mim. Então, para mim, isso faz muito mais sentido do que, eu sou missionária. Porque acredito que todo mundo tem esse chamado. Seja em Judéia, Samaria ou confins da terra. É verdade. Em qualquer lugar, não importa onde você é um missionário em qualquer lugar. Né? O campo missionário pode ser a padaria. A padaria pode ser o seu campo missionário. A única coisa que você precisa cruzar, às vezes, é a rua. São as suas dificuldades, são muitas vezes os seus anseios. Porque às vezes você fica tão preocupado e frustrado. Não aconteceu isso na minha vida. Eu não estou contando os meus testemunhos para que você sinta, poxa, eu queria que Deus fizesse. Não, porque Deus às vezes pode fazer coisas muito mais legais na sua vida e às vezes você fica preso no testemunho do outro. Não, Deus, imagina, olha para sua mão, é um dedo diferente do outro. E Deus tem coisas diferentes, coisas maravilhosas para fazer, que pode fazer muito mais extraordinário do que fez na minha vida. A gente fica preso nos desejos da nossa alma e das nossas percepções voluntárias, e nesse mundo, nessa passagem pelo mundo, nós esquecemos que Deus, Ele quer muito mais usar a gente do que simplesmente nós nos colocarmos numa, eu quero ser isso, eu quero ter esse título, eu quero assim. E a gente idealiza aquele negócio achando que Deus quer também pra gente o mesmo desejo do meu coração. Na verdade, não. Né? Deus quer muito mais, com certeza. E qual que é o papel que você vê que o Brasil tem nesse contexto de missões mundial? Eu acredito que para o brasileiro ser tão espontâneo, ele ser tão aberto, em qualquer lugar que você for, o brasileiro é muito bem visto. É muito difícil você ir para um lugar tipo, não gosto do brasileiro. Você vai em muitos lugares... Muito difícil, né? Impossível. As pessoas, você fala Brasil, as pessoas, elas abrem um sorriso, elas querem te receber, elas querem saber da sua cultura. É diferente de um americano chegando em muitos países. Ou um chinês em algum lugar. Ou uma pessoa de contextos ou do Quênia, Somália. Existem muitos preconceitos. Eu posso dizer assim, gente, por ser de pele mais negra, eu já fui em muitos lugares que eu acredito que sejam privilégios. E o meu sonho de vida é um dia poder trazer esse privilégio para outras pessoas também. Porque eu acredito que o estudo me proporcionou muitas portas abertas. Eu sei que a gente vai voltar para o assunto. Claro. Mas assim, eu já fui para muitos lugares em que eu acho isso uma questão muito importante de falar. Que, exemplo, já fui para muitas salas VIPs, exemplo. E você não encontra muitas pessoas de pele negra. Sim, verdade. Você vai para muitos pontos turísticos, Taj Mahal, Machu Picchu, e você não vê pessoas de pele negra. Você vê asiáticos, você vê europeus. Você vê pessoas de certos status, mas você não vê. E eu falo assim, e eu já participei de muitas convenções, seminários, palestras na questão de português como língua estrangeira, e gente que era da USP, da UNB, gente que era de várias universidades federais, assim. E eu não sou da universidade pública porque eu não tive condições e nem tempo, porque eu tinha que ajudar minha família. E eu fui de uma faculdade X, a menorzinha da menorzinha da menorzinha. Mas é uma coisa que eu tenho certeza absoluta. O mundo, o governo, as pessoas podem ser injustas, mas Deus não. Deus, ele não é injusto. E Deus, ele coloca a gente em lugares
e ele move as peças, enquanto a gente não se vitimizar e fala, ai, coitado de mim. Não, ele continua estudando, continua crescendo, continua orando para que Deus te dê oportunidades, porque Deus, ele abre portas inimagináveis. Eu nunca imaginei na minha vida que eu viajaria para mais de 20 países. Eu sei de onde eu vim, eu sei dos lugares de onde eu passei, e eu sei que Deus, ele é totalmente justo, ele é perfeito em tudo que faz. Então eu acredito que o povo brasileiro é um povo muito específico, muito bom para essa questão de evangelismo, para essa questão de propagar o evangelho para muitas nações, por ele ser tão amado, por ele ser tão bem visto, onde quer que ele vá. Sim. Então, você é um povo alegre, um povo que é sem cerimônia, que tem baixos contextos, assim, tipo, não, vem na minha casa, vamos na sua casa. Tudo bem. Se adapta, né? Que legal. Verdade. Eu ia falar uma coisa aqui que eu falo em quase todo podcast de missões sobre o brasileiro, você já sabe o que é, né? Eu nem vou repetir porque a galera já até sabe, né? Que é o brasileiro como o cachorro vira-lata. No bom sentido. Sim. Qualquer lugar, cara, qualquer lugar, ele tá se adaptando e tá feliz, caramelo. ele tá com um sorriso na boca. Isso é verdade. Caramelo. Muito legal. E, Jéssica, eu imagino que aí nas suas missões e na sua vida você deve ter passado por alguns perrengues. Muitos. Qual que foi o maior perrengue? Aquele que você lembra até hoje, que você fala, esse aí foi o maior. Nossa, gente, são tantos. De perder voo, já. Você já contou alguns, né? Perdeu a mala. A mala, esse da mala foi o pior, de ir pra China, realmente foi muito difícil. De entrar em trens errados e depois você ter que sair. De comida, graças a Deus, nem tanto. Isso aí você foi abençoada mesmo. Porque é uma coisa que eu sempre tive comigo. Eu sempre orei e falei, Deus abençoe essa comida. E eu, graças a Deus, nunca passei mal em nenhum lugar que eu já comi coisas assim estranhíssimas. Fala uma, vai. Eu já comi cérebro, eu já comi olho, já comi testículo de cabra. Já comi... Barata? Não, já comi gafanhoto, já comi escorpião. Cachorro? Não. Aí ainda bem que o Zeca não tá aqui, Rodrigo. Isso eu não comeria. Jamais. E essa questão de falar que chinês come cachorro, gente, isso é mentira. Então vamos desmistificar. Isso é porque, assim, China é um país milenar, então passou por muitas guerras. Então se comia, muitos anos atrás, coisas que tudo que andava, porque como você não tem comida, mas hoje em dia, não. Existem alguns lugares bem remotos que existe ainda uma cultura de carne de tal, que é afrodisíaca, carne de rã. Mas assim, é muito, muito raro. Essas comidas que vendem nos mercados de escorpião é muito mais para turista, né? Então tem alguns chineses que comem, mas a grande maioria não. Não é assim, tipo... Não é espalhafatoso o bagulho. Não. E comida, vou fazer um bate-volta aqui. Não é bate-volta, não é... Eu esqueci o nome. Perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Qual que é a melhor comida? Ping-pong. Ai, gente, vocês me colocou numa... Melhor comida dos países que você visitou. Olha, peruana, você falou que é muito boa e realmente Eu tenho um top 10, né? Eu colocaria Peru, Argentina, Tailândia, boa. China... Ai, não tem uma ordem. Índia... Índia, se você gosta também. Eu amo a comida indiana, gente, mas tem... eu assisto uns videozinhos no YouTube que é grosso o bagulho. Não, sabe? deixa eu contar uma história. Pode comer na rua? Posso contar uma história? Pode. Posso contar uma história. Quando eu cheguei na Índia a primeira vez, eu não sabia, eu não tinha entendimento nenhum, gente. Hoje em dia a gente tem acesso à internet, dá uma pesquisadinha, você fala, que é comida e tal. Aparecem mil coisas. Mas em 2012, a internet era lenta, você não tinha... O WhatsApp estava começando ali, né? Não tinha também tanta informação disponível, eu acho, não sei. Mas a gente não tinha esse hábito, vou pesquisar na internet, isso, né? Não tinha. Então eu cheguei na Índia muito de olhos vendados, eu não tinha noção. Eu fui descobrir negócio da mão, eu sabia algumas coisinhas que eu tinha lido na internet, do que podia e o que não podia, até para me preservar. E eu fui num casamento, nos primeiros dias que eu estava na Índia. E aí o Joseph falou assim, casamento, a gente vai num casamento cristão, só que a gente vai chegar um pouquinho atrasado porque demora muito. São dias, tem casamentos que é de dias, né? É verdade. E a gente chegou lá e eram folhas, a gente sentou numa mesinha assim, bem baixinha, e eles davam folhas de bananeira para cada pessoa. Eu falei, gente, que lindo, folha de bananeira, que coisa rica, né? A cada pessoa ganhava uma folha de bananeira e um copo de água para cada pessoa.
Aí eu falei assim, nossa, eu ia beber na água. Ele, não, essa água não é pra beber. Foi pra beber, é pra quê? É pra limpar sua folha. Pra limpar minha folha. E você não sabe limpar sua folha? Aí eu falei, não, como é que limpa? Nisso eu não tava com o Joseph, eu tava com um amigo, um irmão da igreja e tal. Aí ele falou assim, eu vou limpar sua folha pra você. Eu falei, caramba, ele vai limpar minha folha. Aí nisso ele colocou a mão dele, a mão direita, dentro do copo d'água. Fez assim, né, aspergiu, né, um pouco de água. Limpou assim com a mão dele, sacudiu minha folha e falou, pronto, sua folha tá limpa pra comer. Aí eu falei, tá limpa. Aí nisso eles vêm passando com umas pastas e a comida vai direto na folha. Não vai um prato. O prato era a folha. Sim. O prato era a folha. E você comia a folha também. Não. Porque era folha de bananeira. É folha de bananeira. Era só o... Só Aí eles iam folha. colocando a comida assim e tal. Aí você come com a mão e tal. E o propósito da mão é que eles acreditam que você não precisa brigar com a comida. E quanto mais você consegue sentir a comida, melhor Sim. você absorve a comida. E o caso da folha de bananeira, que você consegue pegar absorve os nutrientes da folha para comida. Tem toda essa ideia. Aí nisso eu comi. E tem uma coisa na Índia que meu Deus do céu, que é o tal do biryani, que é um frango com pele, com osso, com arroz, que é muito apimentado, que a pimenta ferve junto. E aí nisso eu não sabia muito dizer não sabia o tanto de comida, e eles me deram um prato gigante de biryani. E, gente, é tão apimentado que você chora. E aí eu tava acabando, assim, tava na metade ali, assim, você quer mais? Eu falei, não, toma mais. É tipo... Gente, é uma coisa que você fala Aquele assim... dia você sofreu, então. Aquele dia eu sofri, mas de tanto comer também, mas não de passar mal, graças a Deus. Cara, é complicado, né? E eles lavam a mão direita pra comer? São muito limpos essa questão. Até tem alguns lugares que tem limão com água pra você limpar a sua mão, ficar legal. assim. A mão é lavada o tempo inteiro. Sim. Porque, cara, tem coisa que comer com a mão é muito melhor, né? Vamos lá. Até pra gente que não é acostumado. Lanche, né? Principalmente sanduíche. Você vê que tem... A Sônia também morou nos Estados Unidos. Ela... Quando a gente come pizza em casa... Ela come com a mão. Come com a mão. Porque ela falou, eu aprendi a comer com a mão. É o costume, né? Não tem talher. Entendeu? Eu acho que você tem que criar até um método, né? Que você tem que aprender. Que você junta a comida e aqui você faz assim. Senão você não pega nada, né? Mas no começo a comida caía tudo na minha cara, porque eu não sabia. Caía tudo. Que nem você vai aprendendo meio que a cultura de como usar até porque... pauzinho na China também. Sim, até porque você chegar num casamento e pedir garfo e faca é um desrespeito, né? Não chega a ser um desrespeito porque eles sabem que você é de outro país. E como você não sabe comer... Às vezes eles ficavam com dó de mim porque caía tudo. Eles traziam uma colher, sabe aquelas colherzinhas de plástico de sobremesa, que era pro sorvete. Eles, não, come aqui. Eu falava, não, não precisa aprender, não. Pega, melhor pra você. Porque eu demorava muito tempo pra comer. Porque eles... Imagina, desde criança você faz isso. Sim. Tipo, junta, come. Já faz o bolinho aqui mesmo. Faz um bolinho, come. Eu não, demorava, juntava, caía boa parte da comida. Depois de um tempo que eu fui aperfeiçoando a técnica e fui aprendendo. Sim. Mas eles ficavam com dó de mim, às vezes me davam colher, garfo, porque, tadinha, coitada, ela é do Brasil. E agora eu vou fazer essa pergunta no seu lugar. De todos esses rolês que você fez aí, quando foi que realmente você falou, gente, aquele momento especial em que Deus, o Espírito Santo, Deus se revelou para você e falou, tô aqui? Muitos. Teve uma vez na China que quando você faz missão, existe muita opressão. A opressão que você passa é insana. Uma guerra espiritual. É uma guerra que eu não tenho nem como explicar, porque são muitos episódios que você se sente sozinho, que não que a igreja não te ame, não que seu pastor não é legal, mas a gente sabe que o curso das pessoas, o trabalho, o horário é do outro lado do mundo. Então as pessoas não têm... As pessoas estão vivendo a vida delas e você não pode ficar tipo, que dó de mim, ninguém me liga, eu não tenho esse vitimismo. Eu entendo que cada pessoa tem sua vida, né? Tem todo o seu curso. E as pessoas me ligavam e tudo, mas não tem como suprir todas as necessidades que você tem de estar fora da sua casa, fora do seu ambiente, longe da sua família, ali, longe daqueles... você não dá de comer um feijão, você não tem feijão.
E às vezes você tá com vontade de comer, sei lá, um pão, assim, diferente. Você não tem. São coisas que vão se acumulando. E eu, nessa época, eu tive muitos sonhos que minha mãe morria. Eu acordava de madrugada, puf, minha mãe tinha morrido. E eu acordava com o coração meio preocupado, e era 3 horas da manhã, às vezes, e eu mandava, mãe, você tá bem? Não, tá tudo bem. E não tinha acontecido nada. Era realmente ataques do inferno sonhava que meu pai morria, que minha mãe morria, que eu entrava num acidente, que eu era presa. Nossa. Acontecia, sempre tinha uns pesadelos, assim, uns dias, eram diários até. E aí teve um dia que eu acordei meio chorando, porque no sonho eu estava chorando, porque minha mãe tinha morrido e não dava tempo de chegar no velório, porque eu estava na China. E aí eu falei, Deus, por favor, eu preciso muito da tua presença nesse momento, porque eu estou me sentindo desesperada, eu estou me sentindo sozinha, eu estou me sentindo cansada, era um peso, era um cansaço, assim, sobrenatural às vezes. E todas as janelas do quarto estavam fechadas, a porta, tudo fechado. Eu senti um vento vindo do teto e me cobria todo o corpo, assim, como se alguém estivesse soprando. Fizesse assim. Na hora, toda aquela carga foi embora. E eu senti, assim, como se Deus falou assim, eu tô aqui. Você não tá sozinho. E naquele momento eu me dobrei, eu ajoelhei e comecei a agradecer e falar com Deus, obrigado, porque eu senti. Não tinha como aquele vento, o ventilador não estava ligado. Não tinha aquele vento não era de lugar nenhum, porque era realmente Deus mesmo entrando no quarto. E eu lembro que eu mandei uma mensagem, uma pessoa me mandou uma mensagem no dia seguinte e falou, naquele dia, essa semana eu orei por você. E foi naquele dia do vento. 2 ou 3 pessoas estavam em concordância orando por mim naquele mesmo dia. Como se Deus falasse assim, existem pessoas te cobrindo que você não tem noção. Pessoas que oram por você e você não tem noção. Você não tem entendimento. Você acha que às vezes está se sentindo sozinho, mas Deus às vezes desperta alguém para orar por você. Leva a mente, né? Leva a mente, abençoa aquela pessoa que tá lá. Elias falando com Deus, né? Mas não tem mais ninguém, só tem eu. Não tem. Tem mais outros 700, né, Rodrigo? Tudo bem, foi isso mesmo. Mas essa foi uma das experiências, mas tem várias. Que eu lembro, assim... Tem uma experiência para complementar. Teve uma época na minha vida de muita escassez. E eu trabalhava num lugar que a chefe ela era muito difícil. Daquela chefe que xinga, que briga, que te humilha. E quando você precisa do emprego, hoje em dia... Se submete, né? Submete e você fala, não tem pra onde correr. Eu lembro de um dia ter chegado em casa, depois de um dia de trabalho muito difícil. Cheguei em casa chorando e falei, Deus, eu era muito novinha. Hoje, não faria isso. Eu tinha uns 17, uns 19 anos. Era o meu primeiro emprego. E eu falei, Deus, eu vou desistir. Eu não quero mais saber de igreja. Eu não quero mais saber de nada. Porque tá muito difícil. Eu não mereço isso tudo. Porque eu tô fazendo tudo certinho. Eu vou pra igreja. Eu dou o dízimo. Como cobrando de Deus, né? Eu faço tudo isso aqui certinho. Você não tá me vendo, não? E aí, nisso, eu lembro de estar sozinha em casa. E eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor venha me visitar. Eu preciso que o Senhor venha aqui falar comigo. Porque senão eu vou desistir. Eu vou embora e não vou voltar mais. Tipo assim, sabe? Dando... Ultimato em Deus. Ultimato em Deus, como se eu fosse alguma coisa, Senhor. E eu lembro que eu vi um barulho na porta, mas não tinha ninguém em casa. E abriu assim aquela porta sanfonada do meu quarto. E eu vi uns passos. E eu senti que era uma coisa diferente. Na hora eu me joelhei e eu não conseguia levantar a cabeça, porque a glória do Senhor tomou o quarto. De uma forma. E aí eu ouvi a voz de Deus audivelmente, como naquela vez. E aí Deus falou, eis-me aqui, estou aqui, fala o que você precisa. E na hora eu só comecei a chorar e falei, eu não sei o que eu preciso do Senhor. É isso que me veio à mente agora, que eu preciso de ti, Senhor, me ajuda, eu não aguento mais. Aí Deus me fez uma pergunta, como Deus e Jesus são peritos em fazer perguntas pra gente. Ele é um dos métodos do Senhor. Jesus me perguntou, qual é a pessoa que você mais confia na face da terra? Na hora eu respondi pra Jesus, minha mãe. Se você empresta um dinheiro para sua mãe, você desconfia dela? Eu falei, não. Você questiona ela? Eu falei, não. Você fica argumentando com ela, perguntando, quando é que você vai fazer? Quando é que você vai me devolver? Eu falei, não. Ele falou, por que você faz isso comigo? Por que você argumenta? Por que você questiona? Por que você duvida de mim? Aí eu falei, não sei. Porque você não me conhece, você não confia em mim tanto assim. Porque a Bíblia fala em Salmos 9:10, e esse é um dos versículos que eu mais gosto. Aqueles em que te confiam, né? Aqueles que te buscam em ti confiam.
Então, à medida que a gente confia em busca em Deus, mais a gente tem mais intimidade. E aí Deus falou, sabe por que você não confia em mim? Porque você não me conhece. Porque se a partir do momento que você começar a ter intimidade, a me conhecer, a me buscar, o seu nível de confiança vai aumentar. Você vai confiar em mim de olhos fechados. Sabe aquela pessoa que anda na corda bamba, né? E de olhos fechados, e ela sabe que a linha tá ali, e que do outro lado existe um espaço que ela vai conseguir pisar de forma firme. Então é assim a nossa vida com Deus. Conforme a gente vai se entregando, confiando em Deus, entregando a nossa vida a Deus, a gente vai entrando no nível de confiança e a gente vai conhecendo um Deus de Pai, um Deus de perto, um Deus não de longe. E aí nisso eu fui crescendo com Deus no meu nível de confiança e hoje, por mais difícil que sejam as dificuldades, eu entendo que Deus ele não é um Deus de longe, mas é um Deus que está ali conosco até a consumação dos séculos. Né? Amém. Amém. E muitas vezes o silêncio de Deus faz parte, né? Do processo. Faz parte, é necessário para o nosso próprio crescimento. Porque eu fico pensando assim, eu tive uma situação, fui no médico, no ginecologista, e foi uma experiência um pouco ruim. E eu tive um diagnóstico e tal, e eu saí do hospital chorando. Que eu acho que para quem é mulher entende, né, como é difícil. Eu saí do hospital chorando e fiquei questionando, Deus, poxa, eu fiz tudo certinho, eu casei certinho, por que eu tô passando por isso? Eu ia lá me questionando com Deus, né? Eu sempre pensava, Deus, por quê? Por quê, Senhor? E eu saí, cheguei em casa chorando, aí Deus falou para mim, Deus sempre fala comigo na palavra, abre em Êxodo 14:14. Aí lá, aquela parte que Moisés tá saindo do mar, e põe o cajado, e ele questiona, e Deus falou para ele, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, né? E tão somente clama a mim, né? E não, porque você é afoita, porque você está assim tão agitado. Aquieta a sua alma, clama a mim e eu vou te responder. E nisso Deus falou comigo uma coisa muito séria. Quando uma criança de 2 anos começa a se agitar, a brigar, a chorar, a se espernear, o que um pai e uma mãe faz? Ele espera a criança se acalmar. Ele fica em silêncio, um bom pai se abaixa, espera a criança se acalmar. E quando a criança se acalma, o pai consegue falar. E Deus falou isso para mim. Enquanto você estiver agitada, brigando, chateada, chorando, se esperneando, você não vai me ouvir. As emoções gritando, né? Você não vai me escutar. Então eu preciso que você se acalme. Assim como Moisés. Se acalme para que eu possa falar com você. E aí nisso eu tenho aprendido muito a me acalmar, a escutar o Senhor, a deixar minhas emoções de lado, que é muito difícil, muitas vezes. Claro. E deixar Deus operar na minha vida. Isso aí. Essa é a batalha do crente, né? A batalha Todos, do crente. né? É como o Davi falou, aquieta minha alma, né? Aquietar a alma, quando a alma tá falando mais baixo, o espírito tá falando mais alto, né? Então, é saber dosar isso. É colocar a alma para descansar, né? No varal. Totalmente. Sim. E uma coisa que eu fiquei curioso agora que você falou, né? Você falou que você foi no médico. Como que é a questão da medicina na China? Vou falar na China, né? Porque na Índia você ficou ali 4 meses, né? Mas não acho que você precisou tanto de ir ao médico na Índia. Não, graças a Na Deus. China, talvez. Fui algumas vezes. É boa? É muito boa. Tem a questão da homeopática, né? Da medicinal, de ervas, de chá. Tem muito isso, né? Tem. E principalmente da água quente. Na China, as pessoas bebem água quente. Não sei se vocês sabem, mas... Exemplo, tem até uma história engraçada. Uma vez eu fui no banco com uma aluna. Foi logo quando eu cheguei. E aí tinha sabe aquelas garrafas, assim, pra tirar água? Ou filtros. Tinha um filtro de água e tinha um filtro de suco. Eu falei, nossa, que legal, que banco chique. Tem um suco para as pessoas pegarem de graça. Aí eu falei assim, eu quero o suco, pensei eu, né? Mas legal. O suco era quente. Quente. Não era chá, não? Não, era suco. Só que lá na China, eles têm aquela ideia de que o corpo tem uma temperatura. Então, ao você ingerir água gelada, você muda meio que a temperatura do seu corpo. Então, quanto mais você beber uma água que esteja na mesma temperatura do seu corpo, mais saudável você vai manter o seu corpo. Então, todo mundo bebe chá, muita água quente mesmo, fervendo.
Tem gente que até que tem problema na garganta de tão quente que fica a água. Então você anda com as garrafinhas, assim, em temperatura bem quentinha, e eu comecei a tomar água quente. E até hoje eu não tomo mais água gelada. Caramba. Depois da China, eu não tomo. Mas é água quente mesmo, é tipo... Não, quentinha eu tomo, não tão quente, mas hoje em dia Mas eu é tomo... morna? É quente. É quente, é mais que morno, entendi. Um pouquinho mais de... Às vezes morninho também vai. Mas eu tomo água quente sempre em casa, mas na rua não, né? Não peço pra ninguém esquentar água pra mim, mas em casa eu tomo água quente. E quando você tá resfriado, é bom você tomar uma água quente. Então lá é muito mais... E você tá com dor de cabeça, as pessoas falam, toma água quente. Você tá resfriada... Água quente pra tudo. É água quente pra tudo. Não é brincadeira, é verdade. Caramba, e o chá de boldo? Tipo, dengue. Toma água quente. Eu tenho uma amiga minha que ela foi no médico e ela tava com uma infecção. E a médica falou pra ela, toma esse remédio, mas não esquece de tomar água quente. E tem que tomar água quente. É uma questão cultural. Por quê? Que eu saiba, a questão da água quente começou na época da guerra. Porque eles começaram a ferver a água porque a água não era muito boa e muitas pessoas estavam se contaminando. Então a questão da água quente começou com isso. De ferver a água para tomar. E aí, porque ela é mais frio. E aí começou com a água quente, ficou água Muito quente. bom. Interessante, né, Rodrigão? Eu não Nossa, sabia verdade. dessa aí, não. Muito bom. Eu gosto desse tipo de curiosidade. Legal. Né? É bom, né, quando você é inserido na cultura do país, né, cara? Cria uma bagagem muito legal. Verdade. Ô, Jéssica, a gente sempre faz uma pergunta que é quais foram os livros que te marcaram na sua trajetória? Ah, tem muitos. Principalmente O Homem do Céu. Vocês conhecem aquele Oh, livro? esse livro aí, cara, eu li quando eu era pequenininho. E ele me impactou de uma forma, cara. Eu falei, meu Deus do céu, a gente não vive nada aqui no Brasil. E as experiências que aquele homem teve, tanto de pedir uma Bíblia e conseguir uma Bíblia, de orar para ter uma Bíblia, né? Isso para mim foi muito intenso. E um livro para mim que me marcou e fez parte da minha transformação e cura foi A Raiz da Rejeição, da Joyce Meyer. Sim. Porque eu sofri muita rejeição quando criança. Muito famoso também. Me ajudou bastante. E boa parte das pessoas, e muito engraçado, aquilo que você é transformado, você é curado, você é usado para transformar. Então eu perdi as contas de quantas pessoas eu já ministrei, já orei, que passaram por rejeição, tanto de autoestima ou qualquer coisa relacionada a isso. Então, livros também de missões, né? Tem vários, né? Tem o do fundador da Jocum. Tem também. Que é o... Agora me falha a memória. Mas Fala, Senhor, estou ouvindo, um negócio assim, né? Isso, também. Aí eu também gosto muito de livros assim que te ajudam, como O Fator Melquisedeque, é um livro que eu acho fenomenal. Cara, esse livro também é um dos livros que eu mais gostei, cara, de ler. O Fator Melquisedeque. E a tradução no inglês é totalmente diferente, né? O nome desse livro em inglês é totalmente... Eu não sei como é que é, porque eu só li em português. Eu não me lembro nem como que era, porque assim, é totalmente diferente, não tem nada a ver com o Fator Melquisedeque. Sério? É. Mas aí um livro que eu também gosto muito, que tem a ver com missões também, é O Contrabandista de Deus, que conta a história do líder do Portas Abertas, né, o irmão André, que foi até a janela 1040, foi para vários lugares ali, na época em que era muito restrito levar bíblias. É um livro muito legal. Já falaram desse livro aqui também. Muito bom também. Tem vários. Eu gosto muito de ler. Cara, eu gosto bastante também. E alguns livros me impactaram. Tem os livros que te marcam, assim, né, cara? Que você não esquece nunca e que você tá sempre falando deles. O Efeito Melquisedeque é um deles. Pra mim é muito interessante, cara, como Deus é o Deus que se revela a todos. É o que você falou, Deus é justo. É uma essência de Deus. Deus é justo. Deus é amor, Deus é justiça. Então ele tem que se revelar da mesma forma, né? Sim. Para os nossos olhos pode parecer que não é justo, mas os olhos do Senhor são perfeitos. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então não tem como a gente falar, isso aqui tá parecendo injusto, isso aqui parece que estão passando fome, parece a que... gente tá enxergando aqui, né, no quadradinho. Deus tá vendo total. Porque a gente não tem a régua certa da justiça, né? E eu acredito que não teremos, né? É como um trapo de imundícia. É, como trapo de imundícia. Então, assim, eu acredito que teremos quando realmente estivermos no reino dos céus. Mas até lá, quem rege mesmo a justiça é Deus. É Deus. Fato. Amém.
Jéssica, quem quiser comprar o livro, como é que faz? Tem no meu Instagram, né? Jéssica.vereteunik. Não sei se vocês vão marcar depois. Poxa, você pôs o Instagram com o nome mais difícil também. Pois é, né? Eu devia... O Barbosa ia ser... Guilherme Não, tem que honrar, é isso aí. Não, poxa, que é um nome diferente, né? É isso aí. É o ucraniano do meu marido. É verdade. Então aqui tem meu Instagram, Jéssica Vereteunik, aí tem um Legal. link lá pra poder comprar. Comprar Muito o livro. bem. E logo teremos o outro livro também, em nome né? de Jesus, eu tenho que terminar, vai acabar. A gente coloca aqui na descrição, né, Rodrigão? Sim. O Instagram e o YouTube não tem canal no YouTube, não tem ainda. Devia fazer também, né? Contar essas Ainda? histórias. É. Acho que é legal. Eu acho que... Você sabe que isso é algo, ô Gui, que eu até pensei com o William vindo aqui, eu pensei, puxa vida, os missionários poderiam fazer uns canais no YouTube falando sobre essas experiências, olha que dando coisa essas louca. dicas, sabe? Esses negocinhos assim, ó, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, faz isso e é isso. Eu já falei isso para várias pessoas que eu queria fazer um podcast de missão, só contando histórias de missões. É muito legal. É muito mesmo. legal, mas eu comecei a fazer um podcast sozinho em casa, usando até mesmo o Spotify. Spotify. E eu convidei 5 pessoas para contar testemunhos de missões. Assim, porque eu conheço muitas pessoas que fazem, né? E tem uns 5 episódios só. Que legal. Qual que é o podcast? Agora eu tenho aqui, então eu posso estar no meu link do... A gente coloca na descrição no link também. do meu Instagram também. Porque provavelmente quem vai assistir esse episódio aqui é alguém que está interessado em missões, né? Verdade. Muito legal, Jéssica. A sua história é uma história que realmente impacta, né? É muito legal, cara. Muito gostoso conversar sobre isso, porque é algo que me interessa e eu creio que interessa o brasileiro em geral. Como você disse, né? O brasileiro tem essa chamada, essa veia missionária, porque é uma graça que Deus colocou sobre o brasileiro. Então, espero de verdade que a tua história alcance pessoas, como a gente orou no início, né? Que a tua história alcance aquelas pessoas que estão procurando respostas. Quantas vezes a gente não recebeu mensagem de pessoas que falaram, cara, aquela conversa que vocês tiveram com tal pessoa falou comigo, era uma resposta de Deus para mim. Sim. E é para isso que a gente faz o podcast, para que essas pessoas sejam fortalecidas, para que você seja a voz de Deus para essas pessoas. Amém. Último recado, quer dar algum recado para quem vai assistir? Que todos sejam abençoados no nome de Jesus, e que um dos versículos que eu gosto muito da Bíblia, que é: me deixo gastar e me gastarei, ainda que amando mais seja menos amado, que é Coríntios, né? 12:10, se não me engano. E que isso seja uma verdade, que a gente esteja disposto a amar, a servir ao Senhor, não importa a placa e não importa se as pessoas vão te ver ou não. E eu acho que os maiores testemunhos que eu contei para vocês não tinha nenhuma plateia, não tinha nenhum microfone e não tinha nenhum título e ninguém nem sabia muitas vezes o meu nome. Então isso vai ser colocado nos altos do Senhor, Sim. que vale muito mais a pena do que qualquer seu nome em qualquer livro ou qualquer Instagram ou like ou curtida que isso pode levar. A maior curtida é a curtida de Cristo, que Ele está sobre a minha vida, né? É receber, né? É ouvir de Cristo. Entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Isso mesmo. Isso aí. Fechamos mais uma. Gente, muito legal. Olha, muito obrigado, viu, Jéssica, pela tua... Eu que agradeço. Compartilhar toda essa experiência conosco. E pelos livros, né? Ganhamos livros. Ganhamos livros e vai ser super é verdade. útil. Esses livros são nossos, gente. Verdade. Tava guardadinho lá, mas... Vai ser livro bilíngue, hein, gente? Olha. Muito legal. É bilíngue, verdade. Esqueci de falar essa parte. Que legal. É bilíngue, 2 em 1. Que legal. Que legal. My deepest gratitude to God. Muito legal, Muito legal mesmo. Muito legal. Galera, se vocês curtiram o episódio com a Jéssica, não deixem de apertar o joinha e curtir, né? Porque quando você curte, o vídeo é divulgado para mais pessoas. Compartilha com a tua igreja, compartilha com a tua família e comenta aí o que vocês acharam, se Deus falou com vocês, porque é muito legal ouvir o testemunho de vocês também, porque a gente faz isso
para que realmente essa conversa seja a voz de Deus na vida de vocês, tá? Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Até, gente. Tchau. Tchau.